Então, a gente está aqui na segunda aula online, né, da disciplina Métodos e Técnicas de Estudos. Eu e a professora Silvana Sarmento, que alguns de vocês já conhecem desde o módulo de outro do semestre letivo, eu não sei se foi no terceiro ou no segundo, que Silvana fez um curso de extensão. E aqui estamos nós duas novamente juntas nesse momento, né? Eu já dei uma disciplina no bimestre anterior, eu dei a disciplina Planejamento Governamental, e aqui eu vou dar essa disciplina com a professora Silvana no segundo bimestre, do quarto semestre, né? Para que a gente possa começar a trabalhar e a se programar, a se planejar para a produção, né, de produção textual, vamos chamar assim, tá? Então, dentro do espectro da produção textual, a gente vai trabalhar principalmente no sentido de desenvolver competências para vocês na área de produção do TCC, tá? Aqui trava para mim. Bem, como vocês viram, né, no plano de ensino da disciplina, né, nós temos 3 unidades temáticas, cada unidade temática tem um conteúdo macro e com seus respectivos subtemas. O tema 1, a professora Silvana trabalhou no encontro passado e foi objeto, digamos assim, do fórum de discussão, que foi a primeira atividade avaliativa que vocês fizeram. A unidade temática 2, ela é a base da atividade avaliativa 2, que a gente chama de questionário, né? E onde vocês vão estar têm sido motivados a compreender melhor a estrutura de produção científica através de fichamento, resumo, resenha. E vamos introduzir hoje aqui algo sobre TCC e sobre artigo científico. E a unidade temática 3, que vocês já estão aí discutindo com seus respectivos tutores, digamos, a unidade onde vocês vão concluir essa formação da proposta pela disciplina, e temos aí um planejamento de uma atividade que vocês já estão demandando, né, prorrogação ou esclarecimento sobre possibilidade, né, de mudança de prazo. A gente vai discutir isso aqui hoje ainda, tá bom? Então, na unidade temática 3, a gente vai planejar os estudos para a produção textual, que envolve o planejamento do TCC e a produção de um artigo científico, que a gente também vai apresentar hoje aqui. Então, para a gente poder fazer esse percurso, né, eu pediria à professora Silvana que pudesse nos apresentar agora uma breve revisão, e vocês podem dialogar com ela um pouco, nesse primeiro momento da aula, sobre o que vocês estudaram com ela na aula 1, na aula online 1, e na discussão do fórum, principalmente, né? Onde dando destaque à importância da leitura, aos conceitos básicos da linguagem, da cultura, informação e comunicação e as técnicas de interpretação de texto. Bem, como vocês também observaram lá no plano de ensino, ou plano de aprendizagem, o objetivo geral dessa disciplina é apresentar para vocês os aspectos teóricos e práticos de um processo de leitura, análise, interpretação e elaboração textual. Com que finalidade? Para ajudá-los a compreender, né, a construção da ciência, o desenvolvimento de pesquisa e melhorar a capacidade de escrita acadêmica de vocês, né? Todos esses aspectos são fundamentais para prepará-los para que vocês melhorem a capacidade de escrita, né? E a capacidade de escrita, ela carrega a capacidade de interpretação, a capacidade, né, de argumentação, envolve todo o processo, né, de linguagem, digamos assim, né, de construção de narrativas, de interpretação, de argumentação. Como objetivo de aprendizagem, eu vou destacar aqui esse primeiro, que é reconhecer a relevância do domínio de técnicas de estudos para a produção científica, e Silvana vai destacar os outros em seguida. E também a gente vai abordar esse último, né? Não sei se a gente vai abordar com a profundidade necessária nesse momento, mas a gente vai levar isso para os próximos semestres, né? Eu e Silvana juntas, né? Conhecer os padrões de normatização e normalização de textos. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente tem que seguir para produzir texto. Não é um texto livre, ele tem regramento, né?
Observe que, no objetivo geral, a gente destacou que a gente vai trabalhar com vocês tanto os aspectos teóricos como os aspectos práticos. Então, teoria é importante, mas eu tenho que exercitar essa teoria. Então, a prática, ela é o exercício fundamental para vocês poderem avançar nas competências que a gente está desejando que vocês, né, desenvolvam. Então, a prática é o fichamento, a prática é um resumo, é a produção de uma resenha, é a produção de um artigo, é a produção de um TCC. Isso é prática, né? Você escrever, você construir, né, essa produção textual, tá? Então, aí, Silvana vai entrar agora, se eu te convido para você fazer essa revisão, essa revisita nos conteúdos da unidade temática 1. Isso. Gente, vocês devem estar lembrados... Obrigada, professora Beth. Vamos lá. Vocês devem estar lembrados que eu venho batendo nessa tecla, e a gente conversou sobre isso ano passado, naquele curso de extensão, mas hoje, particularmente, nessa disciplina, ela vai ser muito abordada. E, assim, eu parabenizo de novo, na presença agora da professora Beth, a idealização desse curso para a formação e elaboração desse trabalho de conclusão, que ele vai ser, na verdade, uma montagem até o final do curso de vocês como um todo. Então, do 4º semestre até o 8º semestre vai ser uma preparação para chegar lá. Então, eu aconselho a todos vocês, façam com vontade essa disciplina, sabe? Entreguem-se a essa disciplina, porque ela vem como uma forma de construção de um trabalho, que é um trabalho primoroso, mas é um trabalho que dá trabalho de ser realizado, ele tem sua estrutura específica, ele precisa ser apresentado assim, nessa condição, entendeu? E a gente vai construí-lo aos poucos, e vocês têm a nós para ajudá-los nesse caminho, tá? Então, esse grande caminho vamos percorrer juntos. A gente estava falando, na aula anterior, primeiro da importância desse estudo. Vamos lá. Alguns de vocês já fizeram outra faculdade, já têm alguma graduação, e todos nós estudamos ao longo de nossas vidas. O conhecimento, ele é base para tudo que quisermos criar e aperfeiçoar e produzir nas nossas vidas. E o estudo e o conhecimento, eles nunca são demais, eles nunca são perdidos. Tudo que a gente faz, tudo que a gente lê, interpreta, apreende, com 2 Es mesmo, a gente está fazendo esse conjunto acontecer dentro de nós. E a gente vai levar isso para nossas vidas, certo? Então, aqui dentro do curso de Administração Pública, a gente vai construir esse mundo teórico baseado numa experiência que é prática, tanto dentro da universidade quanto fora dela, porque todo esse processo de construção e o TCC ele também é resultado disso, de suas vivências teóricas e práticas, e a gente precisa fazer o quê? De uma forma estrutural, estabelecer e finalizar esse trabalho nesse grande material, que é o que a gente vai apresentar ao final do curso. Então, estamos todos aqui para fazer esse passo a passo junto com vocês. O prazer de estudar, ele é uma coisa construída. É engraçado que algumas crianças despertam isso lá atrás de forma muito en passant, e é natural, como que fosse algo delas. Outras não, a gente precisa estar estimulando o prazer da leitura, para livrinhos infantis, enfim, para ir construindo aquele negócio. Mas, gente, nunca é tarde. A boa notícia é essa, nunca é tarde para a gente estabelecer um hábito de leitura nas nossas vidas, porque ler é expandir a consciência, ler é trazer para o mundo das letras toda uma vivência, toda uma construção, e a forma mais prática, se eu for falar de uma forma lúdica, é a forma mais gostosa de viajar todo dia, isso eu posso fazer da minha casa, onde eu estiver, é através das páginas de um livro. Então, a leitura, seja ela lúdica, seja ela conotativa, ou ela tenha esse sentido denotativo, do real, sabe? Que é científico, é técnico, ela vai transformar as nossas vidas. Então, essa disciplina, ela também passa por aí, perpassa por essa forma e esse hábito que deverá ser criado e levado a sério por vocês. Então, a partir de agora, como estruturar esse conhecimento? Como fazer do hábito da leitura um processo técnico que eu vou extrair as questões que eu preciso para alimentar o meu trabalho de conclusão final do curso? Esse método de estudo ele vai ser elaborado aqui, ele vai começar a ser apresentado aqui, nós já estamos fazendo, eu espero que vocês estejam realmente junto com os tutores fazendo, né, essa dinâmica acontecer, depende de cada um. O fórum existe aí para poder a gente trocar essas ideias, qualquer pergunta é válida,
tá? E a gente vai construir isso juntos. Análise e interpretação de texto também, outra notícia boa, é algo que é criado, é algo que é trabalhado. Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu crio esse hábito dentro de mim, faço disso uma prática, mais fácil eu vou analisar os signos presentes, mais fácil eu vou interpretar a real informação que vai ali dentro. Porque uma coisa é você ler, passar o dedo e juntar uma palavra com outra, lógico. O que está escrito na língua portuguesa, você vai entender o que está sendo escrito ali, né? É nossa língua mater. Mas, no entanto, nem sempre nós adquirimos e absorvemos o conhecimento dali, o real significado das coisas que devem ser ditas, que estão querendo sair, que estão querendo se mostrar. Essa entrelinha, ela não é para todos. E nós vamos aqui estimular essa interpretação a ponto de enxergar essas informações das entrelinhas. As técnicas de leitura, como sublinhar, esquematizar, resumir, são apenas algumas das técnicas que a gente utiliza para poder fazer com que isso, principalmente no início, seja confirmado como um hábito nas nossas vidas. E como eu falei, o estudo e interpretação também é treino. A técnica da documentação como método de estudo, ela pode ser de cada um, mas ela também pode ser uma cópia do que pode se fazer. A gente pode também decidir seguir um rumo e treinar de acordo com ideias que já são expostas, já são evidenciadas, como que dão certo. E eu posso escolher a forma como eu vou fazer essa esquematização, essa apreensão do conhecimento. Se eu for para o slide 6, eu vou só aqui completar. Não, Silvana, a gente vai poder fazer assim, e tanto eu posso interferir ou complementar, certo. e Silvana Ilha na minha fala. Tá. É importante que vocês leiam lá nos e-books que nós colocamos como referência quais são as diferenças e as aproximações entre o que é um método e o que é uma técnica, né? Porque são sutis as diferenças, eles estão articulados, mas são sutis e é importante vocês perceberem. Então, se vocês forem na maioria dos dicionários que tratam, né, em qualquer rede social sobre o tema, vocês vão encontrar que a primeira diferença é que, enquanto o método consiste em você definir, quer dizer, em academia, né, redefinir regras, né, ou regras básicas para você alcançar um fim, então o método é visto aqui como um meio, como um caminho. Então, quando eu defino uma metodologia, quando eu defino um método, eu estou indicando como é que o passo a passo, como é que eu vou chegar lá no meu objetivo geral, né? Então, quando vocês chegarem lá na frente e forem discutir com a gente como é que se constrói um objetivo geral, como é que se constrói objetivos específicos, vocês vão ver que os objetivos específicos são as escadinhas que vão permitir que vocês alcancem esse método de estudo, né? Forme o conjunto de regras que permitirão que vocês cheguem a essa finalidade. Enquanto a técnica, como colocou Silvana, ela é uma forma de agir quase pessoal de cada estudante, de cada pesquisador. Então, você pode escolher a melhor técnica, a técnica que mais se adequa a você. Se você é uma pessoa dispersa, não tem concentração, você tem que buscar qual é a técnica que melhor se adequa a seu perfil. Se você é bom de esquematizar, então a gente recomenda, faça um fichamento, faça um mapa conceitual, né? Faça um mapa mental. Se você é bom de resumir, faça uma resenha, faça um resumo, né? Se você, para facilitar a sua forma de fazer um fichamento, de fazer um resumo ou uma resenha, vá sublinhando as palavras principais, vá identificando quais são as frases principais, né, do texto. Então, o método, eu queria que você, Priscila, que você fosse desligando as pessoas que estão falando, tá? Botando mutando. O método mostra como se deve conduzir o pensamento, né? Aqui está escrito assim no e-book. Assim como a ação, que é a técnica, então a técnica é a forma de agir. Então, a técnica tem a ver com você, estudante, né? Para que determinado objetivo seja atingido com eficiência. Então, enquanto o método é a regra, são as regras, né? Que você vai buscar escolher e seguir. Existem N regras, não existe uma só, graças a Deus, existem várias. Né? Você vai ter essa oportunidade de conhecer vários métodos. O método quantitativo, o método qualitativo. Método qualitativo tem entrevista, tem grupo focal, tem várias possibilidades, tá certo? Bem, eu vou passar para o outro slide para a Silvana seguir. Essas perguntas estão lá no fórum, Silvana. Isso. Ótimo, gente. Então, vamos lá. Como o Beth falou, essa construção são chamadas aqui para nós de gêneros.
São os famosos gêneros textuais. Todas essas técnicas, elas são construídas e são denominadas como gêneros textuais na literatura. Por isso que a gente vem batendo, e a gente, aula passada, falou bastante nisso, sobre as características de cada um deles. Então, quando a gente constrói e a gente entende que cada gênero tem uma forma específica de ser, por isso ele tem essa denominação, ele segue determinada estrutura de formação, é porque eu tenho que seguir esse modelo, vamos dizer assim, e saber que aquilo é um jeito específico de eu desenvolver a minha técnica, de implementar o meu método, ok? Eu gosto muito dessa expressão, jeito, né? Isso, porque não existe lei, né? Não existe regra, norma. É o meu jeito de estudar, é o meu jeito de chegar ao conhecimento. Isso. Não importa como, o importante é que a gente chegue lá. Tá? E aí a gente colocou no fórum essas perguntas, que aí, Betinha, é assim, eu vou até abrir aqui para ver se eles respondem, se alguém aí concorda em falar agora. Não, podem falar. Né? Então, essa atividade já foi concluída. Então, você já tem esse elemento, né? Esses elementos. Sim. A gente está agora no processo de avaliação, de fechamento dessas atividades pelos tutores. Então, os tutores também, se tiver algum presente aí, se Priscila puder falar, ou seja, quem quiser falar, pode. Então, essas perguntas foram orientadoras da discussão do fórum. Então, aqui a ideia é a gente saber se vocês, de fato, aproveitaram do fórum. Senão, a gente vai ter que fazer em outro momento, que é importante. É importante para a construção desse caminho, que eu tenho falado desde o início. Mas, assim, seria legal que alguém, né, quisesse falar, ou então tivesse aí à vontade para dizer alguma coisa específica sobre alguma dessas perguntas, porque isso vai alimentando, inclusive, aqui o grupo. Lá foi individual, cada um lançou e vai ver essa discussão, mas vamos falar aqui para ver se a gente retoma. Qual a relevância, por exemplo, das técnicas de leitura, análise, interpretação e elaboração textual para a formação universitária? Quem gostaria de contribuir um pouquinho? Então, aqui Silvana, boa noite. Boa noite, professora Beth. Boa noite. Boa noite. Eu estava até olhando recentemente o fórum, no feriado. É porque eu vou cego aqui. Quem está falando? É David. Oi, David, tudo bem? Tudo bem. No Polo Salvador, a gente ainda não fez essa discussão. O fórum está aberto até o 1º de dezembro, e me surgiu na ocasião justamente essa dúvida, porque tem 3 perguntas, as 3 primeiras perguntas, elas são norteadoras, e depois o fórum faz uma provocação e pede que a gente responda, vou até ler como está aqui, ele diz assim: por fim, é muito importante que você apresente nessa discussão sua opinião sobre. Aí entra, né? Quais os principais desafios que os universitários têm para avançar no desenvolvimento das competências teóricas, analíticas e práticas de forma articulada, e quais as suas expectativas para a produção do TCC. Talvez a minha dúvida seja dos demais colegas. Se a gente teria que fazer um único texto. Não, gente, o fórum não exige texto, não, David. Fora a discussão. É isso, mas é só norteadora mesmo, ou seja, são norteadoras. Então, a gente deu primeiro 3 perguntas que são elementares, assim que eu e Silvana pensamos. Depois a gente diz, bem, agora que você já discutiu o ABC, agora, vamos lá, como é que... Então, aí é uma opinião, né? A gente aqui ainda está na opinião. A partir da unidade temática 2 e principalmente a 3, vocês vão ter que dar opinião por escrito, vão ter que desenvolver na escrita. Por enquanto, aqui é debate. É só uma aproximação. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Então, já que vocês estão ainda em exercício, a gente pode aqui fazer, ao invés de esperar vocês para refletir, e se David quiser colocar aqui, ou seja, vamos fazer a seguinte reflexão. Para que serve a formação universitária? Né? Vamos começar pelo final da primeira letra A. Para que é a formação universitária? O que é que se espera? O que uma sociedade espera de um universitário? Né? Porque a gente tem o nível de ensino básico, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e o ensino superior, que é universitário. Bem, se a gente refletir sobre o meu papel de estar aqui fazendo um bacharelado, que é uma outra questão importante quando a gente for discutir TCC, porque o bacharel é exigido do bacharel pensar e escrever sobre o que ele pensa. Então, a formação universitária ela tem algumas demandas, ela tem algumas expectativas para a sociedade, ela tem um custo, né, para quem está ofertando, que somos nós da UFBA, e para quem está se preparando para sair com o diploma. Então, qual é a relevância das técnicas de leitura? É importante ler?
Qual é a importância das técnicas de ler para analisar? Então, eu não posso analisar se eu não sei ler, se eu não sei, né, interpretar. A análise é mais do que a leitura. A leitura, Beth, licença, a leitura sem análise, ela não é nada. É como se fosse... É uma repetição. Pois é, ela vai ser um conjunto de palavras escritas e, como eu já falei, por ser na língua portuguesa, eu vou compreendê-las, mas não vou entrar no significado que está ali. E a consciência social que alguém falou, não sei se foi Carol que lançou isso aí, sim, é uma consciência social que parte de mim querer fazer isso acontecer. Então, a consciência social, ela parte de mim também. E como é que vai ser a minha contribuição para essa grande consciência? Logicamente, através da análise, da criticidade, isso tudo a leitura me propõe. Então, veja, a leitura universitária. Quando a gente diz, olha, eu preciso aprender a ler, porque eu não sei ler, ninguém sabe eu lendo, a não ser os excepcionais, e mesmo assim precisam de uma formalidade, porque tudo é regulado, não é isso? Para mim fazer o curso tal, o curso A, o curso B, no caso brasileiro, por exemplo, em todos os países você tem uma lei que regula a educação, em todos os níveis, não é isso? Então, a leitura ela tem um regramento, né? Ou seja, quais são as técnicas, né? Quando eu aprendo a ler bem, minha análise vai ser quase automática. Se não, eu tenho que voltar para a leitura, para melhorar minha técnica, para poder voltar para a análise, né? Ser capaz de analisar, que é um passo seguinte. Se a gente observar, quando a gente for avançando na construção do TCC ou na construção de um artigo, a gente vai ver, primeiro eu tenho que saber fazer uma leitura, fazer escolhas, né, de leituras que interessam ao meu tema de pesquisa, meu tema de escrita, meu tema de interesse. Depois eu vou analisar aquilo que eu encontrei na minha pesquisa, daquelas leituras que eu fiz. Então, eu li e eu analisei, mas eu ainda não avancei para a interpretação. Quando eu chego na interpretação e na elaboração textual, aí sou eu, Beth, né? Vocês, cada um de vocês, interpretando o que vocês leram, o que analisaram e produzindo essa interpretação de uma forma escrita. Eu vou escrever, eu vou produzir textualmente, eu vou elaborar textualmente. Ou eu vou pela oralidade, eu vou fazer um discurso, né? Eu vou fazer uma retórica aí, eu vou fazer uma apresentação oral. Então, aparentemente, é uma pergunta simples, mas ela, ao mesmo tempo ela é muito complexa, porque ela envolve tudo que a gente está fazendo aqui, ela introduz tudo. Então, por isso que ela é a primeira motivação para vocês fazerem a discussão no fórum. Como técnica de leitura, a gente falou aqui, existem N técnicas. A gente está nos e-books, a gente motivou que vocês vejam as técnicas, sei lá, mas cada um vai criando sua técnica. Algumas pessoas leem no ônibus, eu não consigo ler no ônibus. Tem gente que consegue ler o ônibus andando, eu não consigo, porque eu fico tonto, eu tenho labirintite, não me concentro, eu preciso de silêncio, outro não precisa de silêncio, né? Entra na leitura e se absorve pela leitura. Outro lê enquanto fala o que está lendo. Outro vai grifando, o outro não, já vai fazendo um mapa. Cada um vai tendo a sua forma de fazer, né? A sua técnica particular, né? Depende da dimensão cognitiva de cada um, né? Então, é um pouco isso, David, que a gente está colocando aqui, né? Professora. Oi. É Graça. Oi, Graça, tudo bem? Eu quero participar dizendo o seguinte: técnica, por exemplo, método, né? São regras, eu vejo na questão são critérios. Uhum. A gente cria a nossa técnica, porque até onde é a nossa necessidade a partir do tema que eu tenho que trabalhar em cima dele. Eu sei que tudo isso aí são regras, são, digamos assim, são critérios. Mas enquanto eu não decidir, enquanto eu não imaginar qual será meu tema, entendeu? Qual o tema de meu TCC, qual a minha justificativa, enquanto eu não problematizar, eu não vou ser estimulada a providenciar minha bibliografia. Então daqui a pouco você vai fazer isso. Hoje na aula ainda. Eu sei que isso tudo aqui são os caminhos, né? É uma introdução. Mas eu acho que é muito interessante essa questão da gente buscar o tema, já vislumbrar, ou seja, ter visão do que é que eu quero. Mas, entendeu? Graça, que eu vou trabalhar. Pronto, Graça, foi ótimo.
né? Ótimo, ótimas suas palavras, porque é exatamente isso que a gente quer buscar aqui. Porque, Essa disciplina existe para isso. Silvana. Silvana, aquela aula sua foi perfeita em relação a isso. Perfeita, aquela aula que você deixou o aluno à vontade, e ele fez poesia. Vixe, aquilo ali foi perfeito, ali já era um treino. É um treino. Obrigada. Nada, Graça. E assim, Professora, Oi. deixa eu contribuir rapidinho. Eu até discordo um pouco da minha colega Graça, mas assim, pelo menos é uma análise que eu tenho. Uma das nossas primeiras disciplinas, o professor André recomendou o livro de João Ubaldo Ribeiro, Política, Quem Manda, Por que Manda, Manda e Como Manda. E eu lembro que ele falou assim, gente, se vocês lerem esse livro, vocês podem até deixar um pouco de lado o módulo. E naquilo, querendo ou não, ele me deu uma dica. Toda a aula, ou praticamente todas as disciplinas que a gente teve, é colocado como leitura complementar algumas obras, né? E eu lembro na última aula que eu tive com foi a professora Mônica, se eu não me engano, e professor Reginaldo, eu perguntei isso ao professor, e ele sugeriu um livro dele. Então, assim, eu discordo quando o Graça diz que a gente já tem que ter um tema, porque a gente precisa estar formulando Muito o bem. debate num contexto total. Senão, a gente vai ser gestores só daquela área que nos interessa. Então, eu fico muito nessa provocação, porque eu acho que esse é o momento. Eu tenho uma certa dificuldade da leitura do digital. Então, eu prefiro, por isso, quando eu peço ao professor, dá aqueles livros que o senhor recomendou Tem lá. Tem imprime, né? Tem imprime, Não, eu até comprei, eu compro os que livros. bom, isso Mas, é uma técnica sua. Isso, eu digo assim, eu sei que todos são importantes, mas qual que o senhor me recomenda? Aí o professor diz, eu recomendo tal. Pronto, eu vou e adquiro aquele livro. Então, é uma forma, eu brinco que lá no trabalho eu digo assim, eu posso não ler o livro todo de uma vez, mas se eu ler 5 páginas no dia, eu já bati minha meta. A gente pensa assim, eu acho que tanto Graça como você tem razão. Vamos fazer aqui... Isso, eu ia falar isso, Beth, os dois têm razão. Vamos fazer aqui da onde é advogado do diabo, né? Como a gente diz no popular. Veja, a gente está começando a discussão sobre o TCC, que é o que Graça colocou, eu preciso ter um tema, eu preciso ter um foco, é a forma que Graça tem para poder chegar na sua, né, usar os recursos que ela tem disponível para poder focar no trabalho. Então, eu acho que há um problema no próprio desenho do curso, que não é nosso, é da CAPES, mas a gente poderia ter feito isso antes, né, se a gente tivesse, enfim, os recursos para isso, e transversalizar o que é o TCC, o que é a produção do TCC. Então, como a gente não teve condição de fazer isso, pelas dificuldades do próprio curso, pelo começar o curso numa pandemia, e uma série de questões, né, que a gente não pode colocar aqui, mas vocês conhecem ainda mais ou menos, então a gente pode usar como um estímulo isso que o colega acabou de dizer. Cada disciplina que vocês viram desde o primeiro semestre até agora, elas, de algum modo, estão fazendo a mesma coisa. Leiam, grifem, façam resumo, façam mapa conceitual, façam fichamento. Não necessariamente com essas expressões técnicas, mas, de alguma forma, rapidinho, para complementar a sua palavra, que é importante. E o que é o TCC? É a construção disso tudo. É a construção dessa leitura, desse fichamento, dessa resenha que é feita, dessa comunhão de conhecimentos que a gente vai adquirindo desde o primeiro momento lá atrás. Então, isso, Graça. A gente, a partir agora do 4º semestre, a gente deliberou como coordenação, né? E aí nós convidamos Silvana para que a gente faça essa construção com vocês agora do final do 4º semestre, e a gente vai levar vocês até o último semestre com a defesa do TCC. A gente vai apresentar hoje aqui essa estrutura, tá? Como é que a gente está planejando. Quando a gente apresentar o final dessa aula, aí vocês podem discutir com os tutores de vocês. Se precisarem convidar a Silvana pode vir em outro momento com os tutores para explicar melhor. Mas a ideia é que a gente, a partir de agora, caminhe de mão dadas com vocês até o final para chegar nessa produção, ok? Então, a gente pode seguir aqui, nosso roteiro? Vamos. E só um detalhe. Cada um tem o seu método, tem sua técnica, a gente já está falando isso o tempo inteiro. Então, algumas pessoas já terão um tema meio que estabelecido na mente. Eu vou querer trabalhar com isso.
mas outros não, outros estão tentando chegar lá. Não tem errado e não tem certo. A gente já vai pedir, já vamos pedir hoje esses temas, tá? Vamos começar a motivar vocês. Ainda que não sejam temas definitivos. Tudo é provisório aqui, tá? Então, eu vou passar aqui, porque isso aqui vocês estão em curso, ok? Vamos entender assim, que essas perguntas, elas estão relacionadas a toda a disciplina, né? Mas elas são motivadoras da primeira avaliação da unidade temática 1. Então, vocês estão em curso e pensem que, ao responder essas perguntas, ao debater com um colega essas perguntas no fórum, né, vocês estão dialogando e aprofundando sobre essas dúvidas, ou compartilhando convicções já, né? Alguns avanços. Essa é a ideia do fórum. Isso. Então, agora a gente vai revisitar, isso, Silvana vai ajudar vocês, né, a revisitar os conteúdos da unidade temática 2, que, de alguma forma, carregam, né, um pouco essa questão aqui dos métodos de estudo, né, processo de leitura, análise e interpretação, e, principalmente, as técnicas de leitura. Sublinhar, esquematizar, e resumir, e resenhar, tá? Sim. Então, a ideia é que agora vocês vão... Só um minuto, Silvana. Agora vocês estão eu não sei quando é que vai ser aberto, ou se já foi aberto, eu não tenho esse controle aqui, Silvana vai acompanhar melhor isso. Quando é que será aberto, ou se já foi aberto a avaliação 2? A avaliação 2, vocês vão ser convidados, Graça, a justamente fazer isso, né? Trabalhar a técnica. Eu preciso entender as técnicas. Técnicas para elaboração de fichamento, técnicas para elaboração de resumo, técnicas para elaboração de resenha. Então, com essas técnicas, vocês vão ser convidados a realizar a atividade 2, que começa com um questionário, para vocês irem no e-book, irem no material didático e voltando para saber as diferenças e aproximações entre um e outro. E depois, nessa mesma atividade, vocês vão ser convidados a fazer o trabalho que Silvana vai explicar agora, que é vocês interpretarem um texto com esses recursos todos. Qual é o objetivo do texto 1? Qual é o objetivo do texto 2? Como é que eu resenho, né? Então, Silvana vai apresentar isso. Depois a gente volta para esse item 4, que é já o conteúdo da atividade temática 3 da disciplina, tá certo? Então, é isso, Silvana. Vamos lá. É isso. A gente viu, a aula passada, que a construção dos gêneros são importantes para a gente chegar lá no nosso ponto máximo, que é o TCC. Vamos lá. Então, a gente está preparando esse terreno, esse caminho, para chegar lá. Cada gênero, como eu falei, tem sua estrutura apropriada. Tanto é que ele é denominado com um nome, ele tem toda uma estrutura formada para que ele seja aquilo que ele veio ser. E a gente, quando fala em fichamento, resumo e resenha, eu poderia dar aqui, a gente estabeleceu com Beth, que a gente poderia dar qualquer tipo de gênero, mas por que foram escolhidos exatamente esses, por exemplo? Existem 63, a última vez que eu contei, gêneros textuais. Por que eu não coloco outro dos 63 aqui presente? Porque a gente vai pensar naqueles modelos que são, vamos dizer, escadinhas para a gente chegar na construção do TCC. Então, que gêneros são esses escadinhas para a gente chegar na construção do TCC? Um seria o fichamento, resumo e resenha. Fichamento é aquilo que a gente faz desde lá atrás, quando éramos aí de escola ainda do curso primário, não sei se vocês vão lembrar disso, quando a gente pegava um texto e ia destacando, fichando as partes principais daquele material. Então, o fichamento ele é interessante quando você diz assim, o livro que o professor recomenda, eu já vou pegando e já vou lendo. E se eu ler 5 páginas por dia, já tem uma meta ali sendo garantida. Massa! Melhor você ler 5 do que não ler nenhuma. Então, a gente vai construindo esse momento. O momento que tiver vai ser para a leitura, ótimo. Eu pego essa leitura, e já que meu tempo é escasso, eu pego e começo a fazer fichamento dela. Porque se aquele material ele já pode ser construído e atualizado e aproveitado no meu TCC, eu devo já fazer isso. Já vai ser uma forma de eu ir guardando esse material para construir esse final lá, que vai ser um final elaborado a partir de um método. Então, vamos lá. O fichamento ele é essa coisa simples e básica, mas ele é também muito importante, porque ele alavanca os pontos principais do pensamento do autor. O resumo, esse aí, ele é mais extração, então, quando eu falo em resumo, ele é um pouco diferente do gênero resenha, porque a resenha ela é mais crítica, a resenha é, por si só, crítica. Então, quando eu faço resenha, eu explico por que
eu estou concordando ou discordando do autor, dos pontos ali levantados. O resumo não, o resumo é uma extração do que vai ali. Muito importante também para o TCC, porque eu vou construir a minha fala lá na frente corroborando ou não, mas com pensamentos de outros autores que eu tenho lido ao longo do meu curso, que eu tenho presenciado ao longo do meu curso, seja dentro do curso ou seja nas leituras nossas particulares no dia a dia. E a resenha ela já entra com um aspecto bem crítico. Por que aquele olhar é dessa forma? Será que deveria ser assim? Como que isso constrói? Qual o fundamento para isso? Qual o resultado para isso nessa minha consciência social, nesse meu produto que eu quero lançar aqui, que é a base do meu TCC? Todo TCC ele tem uma tese argumentativa. E eu tenho que pensar, e aí a gente vai fazer isso ao longo desse caminho sendo elaborado, eu tenho que pensar que tese é essa que vou defender no meu TCC. Repare, ele pode ter 50, 100, 500 páginas, não importa. O que vai importar é que eu tenho que verificar que ali dentro daquele trabalho existe uma tese que eu vou defender até o final. Então, isso é o meu pensamento primordial, por exemplo. E eu começo a fazer isso brincando com resenha, por exemplo. Por isso que a gente fala muito em resenha nesse início do caminho. Então, pegando um texto, pegando um livro, qual a tese defendida pelo autor ali dentro? O que é que eu apreendo? Novamente, essa palavra linda com 2 S. O que é que eu apreendo? Está ali, explícito, está mostrando, está querendo aparecer. E muitas vezes eu não vejo, porque eu não tenho esse olhar detalhado e cuidadoso. Mas a tese ela vai ter que estar, de uma forma geral, eu chamo isso de coluna vertebral. Ela vai ter que fazer com que a minha escrita inteira, daquelas 1000 páginas, ela esteja baseada na minha tese defendida. O meu repertório, ele vai ter que estar lá dentro para ilustrar tudo isso. E como é que eu acho um repertório? Através dessas grandes leituras que eu faço ao longo do trabalho. E eu vou destacando a partir de um fichamento, resumo, resenha ou qualquer outro tipo de gênero textual. Mas eu vou destacando e guardando esse material, porque isso servirá como repertório para minha construção também. Tá bom? Bem, eu proposta... queria complementar aqui, Silvana colocou o seguinte: vocês podem usar as 3 técnicas, se vocês quiserem. Sim. Ou vocês podem priorizar a que vocês acham que é a mais adequada para o nível de conhecimento que vocês têm sobre um determinado tema. Que vamos chamar aqui o TCC, o tema do TCC, tá? Bem, eu vejo, né, na graduação aqui presencial da UFBA, quando eu dou aula para meus alunos, eu digo a eles o seguinte: veja, hoje você já tem vários recursos na internet que já fazem um fichamento automático. Antigamente era na ficha do papel, você tinha aquela ficha médica mesmo, que você vai no médico que tem aquele arquivozinho pequenininho em cima da mesa. Que também não tem mais. E também não tem mais. Alguns ainda usam, né? Depende de cada um. Né? Existe para você comprar, agora você faz se você quiser. Ou você faz num programazinho na internet para você ir fichando. Qual é a ideia de você fichar? É você fazer uma ficha mesmo, ele vem de ficha. Então, o fichamento, você está muito preso às ideias, né, centrais do autor. Então, eu acho o fichamento uma técnica muito interessante para quem está iniciando esse processo de produção interpretativa, de construção interpretativa, analítica e produção textual, porque ele permite que você vá grifando, né, parágrafo por parágrafo, a ideia central, aquilo que vocês fazem com Silvana, né, a ideia central do texto, o objetivo geral do texto, o objetivo secundário do texto. E no fichamento, vocês vão lá ver no e-book, não sei se tem com esse nível de detalhe, mas eu vou dar aqui essa dica para vocês. É muito importante que aquilo que chamar a atenção de vocês sobre aquele tema, eu concordo com Graça, para você fichar um livro, fichar um tema, um artigo, você precisa saber o que é que você vai querer desse texto, qual é a importância que ele tem para o seu trabalho, né? E, por enquanto, aqui, com esse exercício do texto 1 e o texto 2, que estão aqui escritos, a ideia é vocês brincarem com esse exercício. Então, no texto 1, o que aprendi com as estações do ano? Então, como é que eu ficharia esse texto? E é importante que vocês vão colocando. Alguns professores pedem qual é a linha no parágrafo tal, qual é o parágrafo, qual é a página, porque quando você for fazer a citação lá no seu texto argumentativo, ou no seu texto analítico ou interpretativo, você já vai fazendo, respeitando essa normatização ou normalização, que é uma regra que a gente vai estudar lá na frente, que é a regra da BNT, que é uma norma para você fazer citação. Então,
coloca o ano, o nome do autor, o título do trabalho, a página, o parágrafo, para você, quando voltar e quiser usar esse texto de novo, você não vai fazer o trabalho de novo, já está feito. Você só vai pegar ali na ficha, por ordem alfabética, por ordem de tema, você vai escolher como é que você quer organizar isso no seu computador, no seu fichário. Inclusive, é interessante, Betinha, fazendo aí uma inferência no que você está falando, é interessante observar que, às vezes, o mesmo texto, às vezes não, muitas vezes, o mesmo texto, ele vai ser fichado de forma diferente. Diferente, porque depende do que o autor, o leitor, está querendo destacar. Isso. Tá certo? Isso. E aí, quando vocês fizerem esse fichamento, a gente vai, Silvana, vai corrigir, vai fazer a devolutiva para dizer, olha, isso aqui não está bem assim, a ideia é um pouco essa, tá? Se não for fazer em todos, fazer pelo menos uma amostra e a gente publica sem o nome de ninguém no Moodle para que vocês vejam as correções. A ideia é um pouco essa, tá? Bem, qual é a diferença entre um fichamento e um resumo? Um resumo, ele é um fichamento mais sofisticado, digamos assim. Você não vai fazer só destacar as ideias centrais, você vai estruturar em um texto. Essa estrutura do resumo em texto, ela pode ser feita de duas formas. Você pode fazer respeitando ao pé da letra o que o autor diz, mas aí vai aspiar, você vai dizer, o autor diz isso, isso e isso, o objetivo do texto é esse, bota entre aspas. Aspeia e coloca lá que é do autor. Ou você pode fazer com base em suas ideias, a sua interpretação sobre a ideia do autor, mas a ideia continua sendo do outro e não sua. E é importante esse exercício do resumo, você fazer o resumo da forma ipsiliter, então, ao pé da letra, respeitando as palavras dos autores, mas é importante, eu acho, você fazer como exercício de interpretação, né, que você precisa aprender a fazer usar essa técnica de interpretação, para que você saiba diferenciar o que é uma cópia do que é uma ideia sua. Porque isso aí vai evitar que você cometa um crime, que é reproduzir as ideias dos outros sem dar autoria. Então, isso a gente vai trabalhar muito aqui. Se você pegar a ideia de alguém e não reconhecer que é desse alguém, botando lá na normazinha qual é o sobrenome, qual é o ano, qual é a página, você vai ser responsabilizado criminalmente porque você está plagiando. Então, o plágio é um crime. Porque, senão, a gente não produzia conhecimento, né? Todo mundo se apropriava do conhecimento do outro. Então, a gente vai aprender isso, vocês vão aprender com a gente, que o conhecimento é algo autoral. Quando eu produzo um artigo, vocês vão ver, já viram vários artigos meus, imagino que eu já citei aí alguns, para vocês lerem nas disciplinas que eu já lecionei a vocês. Então, você vai ver que eu cito vários autores. Então, eu estou citando, eu estou reconhecendo a autoria, mas não significa que eu não possa reinterpretar o que ele está dizendo. Mas ainda é dele a ideia. Agora, se eu mudo, se eu digo a ideia desse autor, não concordo com ela, eu vou desenvolver uma outra teoria. Aí você tem que desenvolver o TCC. O TCC é seu. Né? A dissertação é sua, a tese de doutorado é sua, aí o artigo é seu, aí é sua autoria. Então, você vai ser autor citado por outros. Então, o resumo, ele é um fichamento sofisticado, digamos assim, mas você ainda está dentro das ideias do pensamento dos autores que você está lendo. Então, você vai fazer o resumo do texto 1, por exemplo, que aprendi com as estações do ano. Você vai ter que ser fiel ao texto. Você não pode mudar as ideias do texto, porque você está resumindo, sintetizando o que o texto 1 está dizendo. Então, resumindo, dizendo, bem, segundo a autora Signorini, né, o que aprendi nas estações do ano quer dizer isso, isso e isso. Essa é a ideia da autora. Isso é um resumo. Se você quiser fazer um resumo crítico, é possível. Bom, aí vamos lá. Só um minuto. Mas esse resumo crítico, a crítica você só pode fazer no final. Você vai dizer ali, bem, até aqui eu resumi. A partir de aqui, sou eu fazendo um comentário crítico a esse texto. Aí você tem que deixar claro no resumo que a sua opinião começa aqui e a do autor ficou ali. Então, um resumo crítico. Mas o que a gente está colocando aqui é um resumo apenas. Diga, Silvana. Ele tem como natureza não ser tão crítico. A gente pode colocar essa observação final, pode. Dizendo, né? No entanto, concordo, então, passei por essa experiência, aí você puxa para a primeira pessoa, você vai dar esse parecer. Agora, ele é bem mais mesmo extração do que já foi ali. Então, a ideia do autor ela vai ser repetida. O fichamento ele tem uma construção, como o Beth falou, que é importante salientar, porque vocês podem fazer isso para o trabalho de vocês vão construir TCC, que é retirar página, por exemplo, capítulo e página de cada uma das coisas relevantes que vocês vão utilizar nesse trabalho posterior.
Então, isso é interessante fazer o fechamento. Ou seja, cada um... E a resenha é aquela com criticidade, que já vem muitas vezes na primeira pessoa, porque você vai fazer ali um pensamento crítico do que foi exposto. Então, cada um deles tem uma importância no processo. Você não precisa fazer só um, se ater apenas um. Você pode trabalhar com todos eles ao mesmo tempo, aqui e agora, porque todos eles têm uma função. É importante. Eu acho assim, eu acho que o resumo, ele é importante vocês fazer esse exercício, porque ele é um treinamento para a escrita autoral. Isso. Você vai testando e você vai dizendo, bem, será que eu tô bem? E não façam autocrítica a vocês mesmos, deixe livre. E depois você vai burilando, você vai melhorando. Burilando. Olha só, uma coisa muito interessante. Nas minhas aulas, eu tenho feito muito isso. E aí, com o treino, o resumo ele vai se adequando. Porque, assim, a gente tem, às vezes, a mania, vamos dizer assim, de tirar passagens muito generalistas do que o autor está dizendo. Com o treino do resumo... Que ajuda um pouco, repetindo as ideias do autor. Repetindo, porque às vezes o autor ele é prolixo, às vezes o autor ele se repete. Pois é. Não repetir. E a gente tem que ter esse pensamento de dizer assim, quando é que é uma ideia nova? Então, isso é feito também a partir do treino. Então, por isso que eu peço a vocês, façam esses exercícios, dediquem, debrucem-se nessas atividades, porque é assim, só assim, que vocês vão começar a entrar nesse mundo da escrita de verdade. E é errando e aprendendo que a gente vai seguindo e subindo esse degrau, tá? Então, às vezes, o autor está repetindo a ideia, eu não preciso colocar as ideias repetidas, então eu tenho que ter essa criticidade, esse treino, dizer assim, aquilo é uma ideia nova. Muitas vezes o aluno vem e coloca de outra forma diferente, mas, na verdade, quando a gente vai analisar, ele descobre isso, ele está falando a mesma coisa. Né? Então, vamos prestar muita atenção nessa construção e as atividades são muito importantes para isso. Vocês estão vendo ainda a tela inteira? Estão vendo, Silvana, aí sim, ainda a tela? Sim. Ah, não, agora não. Agora não está a tela inteira. Não está em modo de apresentação, não, professora. Não? Por quê? Agora está, né? Agora sim? Isso. Bem, agora sim. E resenha, eu queria fazer uma observação sobre resenha, porque é o que a gente está pedindo a vocês na atividade próxima. Então, vocês vão fazer isso sozinhos e vão ter que postar lá no Moodle. E aí, é esse prazo que vocês estão pedindo que a gente vai deixar para o tutor depois negociar com vocês. A gente já conversou com eles ontem. A gente não vai falar de prazos aqui, porque nosso papel aqui é da aula. Eu e de Silvana. A gente já negociou ontem, vocês vão negociar com os tutores, que vão conversar com o Wilton, a gente já estabeleceu um prazo, e aí depois vocês vão ter, né? O que a gente nosso papel aqui agora é explicar o que é que a gente espera de vocês. Então, a resenha, você vai ter que comparar sempre 2 textos. Essa é a minha concepção de resenha. Você, para resenhar, você precisa debater 2 autores. Dentro da academia, você precisa debater 2 autores. Então, a gente sugeriu que vocês fizessem uma resenha dos textos 1 e 2. Por isso que nós sugerimos 2 textos. Então, o texto que aprendi com as estações do ano e o texto 2, né, o texto 1 e o texto 2, Todas as Forças, de Miriam Leitão. Então, a ideia é que vocês... Reparem que, Betinha, rapidinho, o texto 1, o que aprendi com as estações, é altamente narrativo. É um texto narrativo, isso foi muito proposital. Já o outro é um texto mais levado para o dissertativo. Ele tem uma outra linguagem. Uma linguagem lúdica e o outro não. Então, vocês vão resenhar, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, porque no meu interior, como eu sou do interior, resenhar no interior é você fazer a narrativa da vida dos outros, é você fofocar, em outras palavras, é você bater um telefone sem fio. Então, quando a gente diz assim, eu vou resenhar, eu fui para uma festa ontem, qual é a resenha? Então, no interior, no meu interior, tá? Como eu disse a vocês, eu sou de Campo Formoso. Então, lá a gente diz resenhar é fofoca. Fofocar, fazer o comentário do dia seguinte. Então, é isso mesmo, o sentido aqui é o mesmo, é você pegar o que um autor disse, colocar cotejar com outro autor e fazer daí uma interpretação, como é que eles abordam essa perspectiva. Então, uma possibilidade de fazer a resenha de 2 textos que abordam coisas diferentes, estilos diferentes, como colocou Silvana, um é narrativo, o outro é interpretativo, é isso? O outro é dissertativo. É dissertativo. Como é que essas duas, né, dimensões, esses 2 modos de fazer uma escrita, eles podem, né, ser integrados. Então, a ideia da resenha é essa. Na resenha, você já está mais livre. Você é mais livre. Sim. E você pode dar sua opinião. Então, a resenha, você pode dar sua opinião colocando 2 autores conversando entre si. Então, é como se você tivesse... por sua natureza, é crítica.
Então, você pode colocar, eu digo sempre aos meus alunos assim, uma resenha é quando você chama 2 convidados que você escolheu. Então, você escolheu 2 autores, nós escolhemos por vocês aqui. Então, é Miriam Leitão e Ana Signorini, né? Então, vocês escolheram, nós escolhemos por vocês esses 2 autores, e você vai agora colocar eles 2, um frente ao outro, mas você é que vai estabelecer o diálogo, você é o mediador. Então, como mediador, você precisa se mostrar nesse debate. Por que você trouxe eles? Então, foi você que escolheu. Então, a diferença é essa aí. Bem, agora eu vou passar aqui para vocês verem o que é que a gente está pedindo, né? Então, depois da resenha, a gente pede outra coisa, né? Porque olha só, pede outra coisa. Então, eu queria perguntar a vocês agora, quando a gente vai passar para um outro exercício, que também está na atividade 2, que é uma consequência desse exercício anterior, se vocês têm dúvida em relação ao que a gente apresentou sobre fichamento, resumo e resenha. Alguém tem dúvida? Jaine está dizendo que o questionário podia ter sido depois dessa aula explicativa. Bom, pode ser repetido, não é não? Não sei. Aí vocês conversam com o tutor e o tutor conversa estava nessa ordem, estava sendo depois do fórum. Era assim que estava na minha ordem de planejamento com Silvana. Eu não sei como é que foi feito no Moodle. Aí vocês conversam tá? E avaliam, tá bom? O fichamento, quem falou de fichamento, ele é bem prático, é um gênero muito prático, é aquele que você transcreve passagens da leitura, Dani. Você transcreve passagens para a leitura, Dani. Você vai fazer aquelas destacando aquilo que você acha que vai ser relevante para você. Pode ser que seja, pode ser que não. Aí você vai aprendendo a destacar o que é relevante, o que é inútil, tipo o que copiar. O que é excesso. É tipo copiar. Agora é cópia, agora colocando o autor da cópia, né? O responsável por aquele assunto, aquela fala. Porque, veja, então você vai colocar a página, o capítulo. Porque o fichamento tem uma função. Tudo tem função aqui para a sua produção. O fichamento ele vai ser, em tese, usado por você quando você precisar. Então, quando eu precisar daquele autor, eu vou lá e vejo o que é que eu destaquei de relevante. Na próxima vez que eu vou fazer um novo fichamento, eu já vou fazer diferente, porque eu já sei agora que eu cometi excesso. Agora eu vou ser mais objetivo. E aí você vai aprimorando suas técnicas. É isso. Pronto, você tem na sua mente o tema do seu TCC, ou algo parecido, um caminho a ser explorado para o seu TCC. As suas leituras diárias, elas já vão te dando sinais. Opa, posso utilizar isso, posso ver aquilo, posso aproveitar isso. Então, é nesse momento que o fichamento é muito interessante. Você já vai anotando, e aí, de repente, você separa essas fichas, a ficha para a metodologia, a ficha para o conceito que eu vou lançar, essa ficha pode ser para repertório, e aí você já vai separando aquele fichamento para usá-la no futuro. Ô, professora, pois não? Quando a aluna colocou copiar, mas isso aí transforma em citação. É copiar, mas é copiar mesmo. Copiar legalmente, é permitido copiar, mas você copia aspiando. Você faz citação. Na verdade, não é cópia, é citação. Você está fazendo citação legítima. É que dentro copiando, porque você tipo de fichamento, dentro de um dos tipos de fichamento, tem um fichamento por citação, né? Tem. Citação ao pé da letra, ou te falar uma coisa que acho parcial ou integral. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que agora eu vou conseguir elucidar você. A cópia, no sentido de você vai extrair esse pedaço do texto e aí você vai colocar aspas, colocar a fonte dele, o autor, a página, capítulo, lá tudo bonitinho. Então, a cópia, nesse momento, ele é cópia por causa disso. Você está retirando do texto. No fichamento é cópia. Quando você colocar lá no seu TCC, lá na sua introdução, lá no seu desenvolvimento, você vai traduzir isso num contexto mais amplo. Aí a gente vai parte por parte. Por enquanto, aqui é técnica para você melhorar, né, seu repertório. Digamos que você está ampliando o seu repertório sobre o tema. Aí você está buscando autor A, autor B, autor C, o tema 1, tema 2, tema 3, subtema. Aí você está construindo esse material, o tijolo, o cimento, né? Assim? O cal, está misturando, para poder depois fazer a mistura e construir. Então, aqui são técnicas que a gente está isolando por enquanto, tá vendo? Posso passar, Sil? Pode. Os meninos então, também podem passar, mas alguém tem dúvida, não, né? Tem uma pergunta aqui de Daniela. Sim. Pode perguntar, Dani. Ela está perguntando, eu vou escrever com as minhas palavras e citar uma cópia do texto, colocando a fonte?
Não, pode ser. Não, lembra que eu falei isso olha, antes? vamos lá. Ou você pode fazer das duas formas. Se você copiar o que está no texto, você vai trazer exatamente as palavras do autor, colocando aspas e botando a fonte daquilo. Página, capítulo, tudo, ok? A fonte também... ó, a gente vai ter uma oficina sobre isso. Fonte é o autor, o sobrenome, o último sobrenome do autor, o ano e a página. Quando for aspiado. Quando for interpretado por você, mas a ideia do autor, você só coloca sobrenome, o último sobrenome e o ano, não precisa página. Você está interpretando, já está subentendido. Mas a gente vai ver isso em citação com a oficina mais lá na frente. Isso. Mas agora, vocês já podem praticar o fichamento com certeza. Ou parafraseando, ou seja, colocando aspas, ou não, mas já vão fazendo esse tipo de trabalho, porque, ou seja, o material tem que ser coletado. É aspas ou parênteses? É aspas mesmo? Aspas. Quando você fala, a fala de outra pessoa, de outrem, você utiliza aspas. Não, eu digo a referência do autor, página e ano. Parêntese. Aí é parênteses. Separado por vírgula. Nome, ano e página. Separado por vírgula, né? Vocês vão começar a olhar agora. Eu vou fazer uma provocação. Né? Vou fazer uma provocação. Quando vocês começarem a ler os textos que os professores estão dando, vocês já vão olhando com essa lógica das regras. Vocês vão ver que todos os artigos, todos os textos têm essa mesma regra. Quando é citado, ao pé da letra, vem aspiado. Quando tem 3 linhas no meio do texto. Quando é mais de 3 linhas, vem separado. É uma citação longa. Mas aí, professora, aí tem que seguir as regras atualizadas da BNT. Isso é uma coisa... mas a gente vai vendo depois. Tá? Por enquanto é só exercício. Por enquanto não precisa se preocupar com isso, porque vocês não estão construindo o TCC hoje. Ele está construindo o caminho para ele. Ok? Nesse texto aqui, 1 e 2, que professora Beth ia passar aqui, né, Betinha? Identificar nos textos 1 e 2 os aspectos principais. Isso aqui já é, digamos, uma ideia de uma resenha mais sofisticada. Isso, porque um resumo mais sofisticado, comparando os dois, estão vendo? E aí vocês que vão dizer qual o gênero de cada um. Olha como é interessante. Quando a gente começa a entender o processo e técnica, a gente começa a ter esse olhar crítico sobre tudo que a gente começa a ler e tudo que a gente começa a escrever. Isso é muito legal. É muito legal. Então, por exemplo, vocês têm aí dois textos que vocês vão ler e vão trabalhar em cima deles e começar a pensar qual o gênero de cada um deles. Lembram-se que na aula passada eu dei alguns gêneros, falei en passant sobre características principais de cada um deles. A gente trabalhou um texto pequenininho, mas era um texto cujo gênero foi ali demonstrado, foi trabalhado por vocês. Vocês tiveram a liberdade de providenciar, de produzir um texto também. Cada um produziu sob um gênero. Teve uns que teve uns que fizeram poesia, né? Foi muito linda a poesia, enfim. E aí, gênero é de cada um. Qual o gênero trabalhado pelo autor desses 2 textos? Criticamente avaliando os textos, quais características de um, quais características de outro, que me remontam aí nesse lugar. Prorrogou, mas quem já fez os 2 não consegue mais acessar o questionário. Bom, essa parte técnica, eu vou pedir aos tutores, né, que respondam, porque eu não consigo. Quais os objetivos da comunicação que o autor quis ao escolher esse tipo de gênero para passar a sua mensagem? Será que Miriam Leitão, por ser jornalista, fez ali... Que texto descritivo é esse que ela produziu? Qual o objetivo dela ao passar essa comunicação? Então, tudo isso é o pensamento crítico que a gente tem que levar em conta toda vez que faz uma leitura, tá bom? Pressupostos e premissas. O autor conseguiu expressar sua intenção ao escolher essa forma de comunicação escrita? Como seria a apresentação dessa forma, dessa mesma ideia, sob a escolha de outro gênero textual? E aí é outra forma de eu abrir essa minha cabeça também. Ele tem esse objetivo ao passar essa informação, por isso ele escolheu esse gênero textual. Mas vamos lá, e se eu trocar esse gênero por outro? Vocês têm nas mãos 2 tipos de textos, são totalmente diferentes um do outro. Mas o que é que me leva a uma congruência? O que é que me leva a fazer com que os 2 se conversem em algum momento? Que tema é esse que está ali na entrelinha, que vai ali, que eu posso destacar, de 2 textos totalmente diferentes, escritos sobre 2 gêneros totalmente diferentes e quase tipologias diferentes?
justificar na conclusão a escolha do gênero com base nessas características e estrutura do mesmo. Então, se precisar de entrar mais com isso, pode me perguntar, a gente vai começar a participar mais desses fóruns, eu vou começar a interagir mais com vocês nessas dúvidas todas, mas vocês também podem fazer essa pesquisa. A leitura e a interpretação ela é muito baseada nas nossas pesquisas, no nosso interesse em entender tudo isso. Então, que características e estruturas tem o gênero tal? Que características e estruturas tem o gênero Y? Então, isso faz com que a minha consciência comece a expandir, eu comece a aprender todos esses requisitos que estão ali. Cada um tem seu objetivo, cada um tem sua estrutura, cada um tem suas características. Alguma pergunta? Professora David, Diga, eu queria só colocar para ver se eu fiz na linha de raciocínio correto. No texto 1, que foi o texto da jornalista sobre a Inglaterra, Ana, eu trouxe como objetivo o seguinte, que a autora ela trouxe da seguinte forma: trazer a experiência vivida pela jornalista e seus filhos da mudança de país do Brasil para a Inglaterra e contar sobre a rotina longe de casa. Não sei se eu segui a linha. Nas hipóteses, pelo menos eu identifiquei dessa forma. Eu identifiquei a construção da sua própria história, a importância de estar aberto a novas experiências e a ideia de liberdade e felicidade que o texto traz. Na conclusão, aí é a minha dúvida. Eu coloquei assim, apresentar o quanto sair da zona de conforto pode ser, apesar de difícil, de uma riqueza enorme. Está na linha do que a senhora deseja ou não? Sim, David, está na linha do que eu desejo, do que eu quero provocar em vocês. O que eu quero provocar que você pode fazer mais ainda é expandir essa sua segunda etapa. As ideias apresentadas ali, ou seja, nesse processo de redescobrimento pessoal, ao sair de um país para outro, totalmente desconhecido, onde ela nem dominava a língua direita com 2 crianças, nesse processo, quais são as ideias que ela lança para corroborar essa experiência e chegar à conclusão que você chegou muito bem chegou muito bem, chegado. Então, você me veio com uma conclusão do texto que foi excelente, é isso mesmo, o texto que ela aborda e ela quer chegar nesse lugar e fazer com que a gente, leitor, que é seu interlocutor, chegue nesse pensamento, nessa conclusão, mas aí no meio, quais foram as ideias, quais foram os argumentos lançados para que ela chegue a essa conclusão. E por que eu falo em argumento, meninos? Porque nós vamos nos preparar para a construção de um trabalho de conclusão de curso, que é um texto altamente dissertativo e científico. Então, nesse texto altamente dissertativo e científico, ele pressupõe o uso de argumentação para baseá-lo e para defender, para que a minha tese defendida seja bem explícita ali. Então, vamos começar a pensar nos argumentos lançados em todo o texto que me levam à conclusão daquela história. Vamos fazer assim, David? Então, oi, professora Silvana. Pois não. Perfeito, Pro. É Ilma que está falando. Oi, Ilma, velha companheira, velha amiga. Eu entendi também, eu respondi na mesma linha que David respondeu. Eu também fiz nessa linha aí, sabe? Que bom que você fez isso. Então, eu entendi dessa forma. Só que eu já usei minhas 2 tentativas. Sim. Então, agora, com essa explicação, a gente tem de um olhar mais amplo. Sim. E a gente não tem oportunidade mais para responder, porque a gente já fez as nossas 2 tentativas. Eu, pelo menos, já usei minhas 2 tentativas. Bom, depois a gente discute essas questões, mas eu acho fique tranquila aí. Que aqui, vocês estão vendo aqui, eu não sei nem se esse material foi assim para vocês lá no Moodle, né, com esse destaque em amarelo. Foi para vocês assim? Não tem esse destaque amarelo. Esse destaque é para o tutor corrigir. Então, vocês estão vendo que a correção ela não tem nada de diferente do que vocês estão colocando. Então, não há como a gente colocou aqui, vai colocar de novo em outra na atividade 3, não há uma resposta pronta, não há uma resposta modelo. O que há é o exercício, a gente quer o exercício de interpretação de vocês, entenderam? Então, isso está validado. Não tem o que Silvana quis colocar é que você poderia melhorar, mas aí poderia não significa que você não alcançou.
Isso. Ah, certo. Tranquilo, então. Fique, Obrigada, como o Pro. David te disse, calma, Ilma, fique tranquila. É isso mesmo, fique tranquila, gente. A gente está construindo. Hoje é praticamente o quê? Nosso segundo encontro aqui, está tudo muito incipiente. A gente vai, como a gente vai fazer essa construção juntos do caminho, é isso, serve de experiência para as próximas atividades, porque é questão de abrir e fazer cada vez melhor, passo a passo. Eu vou sugerir, viu? Eu vou sugerir aqui o seguinte: como o fórum está aberto, vocês disseram que o fórum está aberto ainda, que vocês registrem no fórum, porque o fórum tem o nome de vocês. Quando vocês entram no fórum e colocam uma postagem lá, está registrado o nome de vocês. Então, fica lá registrado a opinião de vocês, inclusive em relação a essa atividade que vocês disseram que está fechada, que é o questionário. Então, registrem lá no debate, inclusive debatendo. Olha, como vocês dois fizeram agora, eu fiz mais ou menos como colega, mas não tenho uma chance de melhorar. Como é que eu poderia melhorar? Isso faz parte do fórum, está no caminho, como disse Silvana. Gente, eu vou ter que acelerar aqui, porque eu quero apresentar para vocês 2 atividades que são fundamentais para essa disciplina e para os próximos semestres, que é a avaliação 3 e a prova presencial, que eu sei que está gerando expectativa em vocês. Se vocês considerarem que as explicações que a gente deu nesse primeiro momento, né, da avaliação, da unidade temática 1 e a unidade temática 2, tem dúvidas, vocês demandam dos tutores, a gente pode vir em outro momento, a Silvana pode vir e a gente esclarecer. Ou a gente fazer uma atividade corretiva lá no final, se a gente considerar que as avaliações não corresponderam à expectativa, que a maioria teve nota baixa, a gente vê o que fazer, porque é construção. Aqui é construção. Essa disciplina não tem fim, ela vai até o 8º semestre, tá? Então, a gente vai começar aqui discutindo a estrutura da produção científica, né? Bases para a elaboração do TCC, que é o final da unidade temática 2, mas que vai se refletir na unidade temática 3. Então, a gente começa aqui refletindo sobre o que é um TCC, quais são os conceitos de TCC. E aqui eu acho que vem a calhar o que a gente acabou de discutir no primeiro momento, que são os aspectos normativos, que nós falamos nesse instante sobre a questão das regras, das técnicas, das normas da BNT. Então, os aspectos normativos são uma dimensão do conceito de TCC. Então, alguns professores, quando vocês vão com uma banca de avaliação de TCC, vocês podem observar que alguns centram mais críticas nos aspectos normativos. Ah, não cumpriu a regra A, a regra B. Tem outros que não, que vão mais para os aspectos filosóficos e epistemológicos. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Quais são os aspectos normativos? Eles indicam as regras que devem orientar o estudante no desenvolvimento e apresentação do TCC. Né? Então, quais são as regras, quais são, né, os aspectos que vão caracterizar a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como vocês estudaram com Silvana, né, em outro momento lá atrás, e que vão continuar estudando nesse sentido. Todo texto ele tem que ter um início, um meio e um fim. Ele tem que ter uma coerência, né? Você vai fazer uma redação no Enem, você tem que fazer essa apresentação, né? Com essa estrutura lógica. Então, os aspectos normativos são gerais de qualquer texto, só que o TCC é mais sofisticado. Então, a gente vai construindo aqui esse entendimento. Sobre os aspectos filosóficos e epistemológicos, são aqueles referentes à importância da produção do conhecimento para a sociedade. Então, isso também é importante para a gente. Então, a gente vai considerar esses 2 aspectos no TCC. Então, qual é a importância do que você está produzindo para a sociedade? Então, você vai ter que construir conosco uma produção sobre um tema, sobre uma abordagem, né, de um tema, que, de fato, reflita na sociedade onde você trabalha, onde você atua, seja no sentido genérico, do Brasil como um todo, seja para o mundo, ou seja para o município onde você trabalha, ou a organização onde você já atua ou pretende atuar, né? Então, na atividade 3, que é essa que eu estou apresentando aqui agora, que tem a ver com o TCC, a gente vai priorizar algumas atividades preparatórias para que vocês possam começar a pensar no tema, a pensar em algumas questões que vão ser demandadas lá no 7º e no 8º. Então, na verdade, a gente está antecipando o momento do 7º semestre, que é TCC1, para que vocês possam ter um tempo de maturação, para que a gente possa fazer, de fato, trabalhos, né, monográficos, que, de fato, tenham sentido para o curso, sentido para vocês e sentido para a sociedade como um todo, né? Então, a gente vai preparar vocês para reconhecer a relevância que o TCC representará no processo de integração dos conhecimentos que vocês estão desenvolvendo processualmente, do 1º ao 4º e agora do 5º ao 8º, conhecimentos teóricos, analíticos e práticos desenvolvidos no curso. Então, como disse Silvana, o TCC é o momento de síntese.
Você vai ter a oportunidade de fazer uma síntese geral de tudo que você estudou, de tudo que você aprendeu e que você quer aprofundar, né? E vai fazer a entrega. Então, o TCC é como se você fosse fazer a memória do que você aprendeu no curso e entregar para os seus, né? Para todos os que tiverem interesse, né? Nesse trabalho. Então, os primeiros interessados somos nós, da coordenação do curso, depois o seu orientador, né? A banca que vai lhe avaliar, a CAPES, a Sociedade Brasileira, o município, etc. Tá? Então, qual é a importância e significado do TCC? Tem que ter um sentido, né, para a gente fazer as coisas, como disse Silvana. Então, toda produção textual ela tem que ter um sentido, um significado. Qual é a importância disso? Então, quando eu construo, né, como construto epistemológico ou filosófico, o TCC se configura como um dispositivo ou um instrumento de avaliação do seu processo formativo e, ao mesmo tempo, de validação da formação que você vai, né, concluir, compreender, se todo mundo vai concluir aqui. Portanto, você vai validar tudo que você aprendeu, né, mostrando para uma banca, mostrando para a sociedade que você, sim, conseguiu desenvolver competências, né, na área de administração pública, né, e mostrando que é uma produção de conhecimento e de experiências formativas, ou seja, que carrega a tua formação. Você vai carregar nesse TCC parte do que você é, do que você está construindo, né? Então, o TCC ele vai se relacionar com diferentes pontos de vista e com outros estudos já realizados sobre o tema, e mostrando que você desenvolveu uma capacidade para você integrar conhecimentos e avançar em conhecimentos, ou referenciar conhecimentos já validados. Tá? Isso a gente vê lá na frente, como é que vocês vão conseguir fazer isso. Mas é importante tomar como base que a produção do TCC ela é diversa e é marcada por heterogeneidade dos espaços de formação. Então, a Universidade Federal da Bahia ela é um espaço de formação diferenciado, na minha opinião, tá? Para compreender o ser humano. Então, quem está produzindo o TCC são pessoas. Então, vocês são seres humanos. Então, essa produção ela não é solitária. Você vai produzir com o seu orientador. Então, os dois têm que ser cotejados ali. Então, os dois pensam diferentes e vão convergir numa produção que é comum aos dois. Então, essa diversidade de pessoas e essa forma diferente de ver as coisas, de interpretar aquele tema, vai gerar, né, segundo aí esse autor, uma condição, né, o TCC vai refletir em sua condição existencial dos indivíduos que estão produzindo, social do entorno onde ele está produzindo e ecológica simultânea, né, ecológica no sentido sistêmico, né. Então, o TCC é um importante momento de construção epistemológica e de crescimento pessoal, seu aluno, né, para garantir uma formação profissional que seja ampla e que seja crítica. Então, com base nessa introdução, que a gente vai repetir aqui várias vezes ao longo desses próximos semestres, quais são os significados e a importância do trabalho de conclusão para vocês, estudantes? Por que ele é importante? Né? Por que ele é exigido nesse curso? Então, tem vários significados. E por que ele é crítico? Então, interessante, Betinha, me dê só uma licença, porque você falou uma coisa muito importante para nosso entendimento. Essa construção ela deve ser crítica, porque eu vou lançar para a sociedade, para o meio para o entorno, a minha visão de formação, a minha escolha enquanto, né, administrador público que serei ao final de todo esse percurso, como isso contribui para a sociedade, como contribuirá para a empresa que eu vou escolher trabalhar, ou que eu já trabalho, que eu já atuo. Então, essa visão crítica ela é fundamental e ela faz parte da estrutura do trabalho TCC, que é esse trabalho que é um gênero textual, ok? Então, para a grande maioria dos discentes ou dos estudantes, o TCC é a primeira e eu espero que não, mas para alguns, e única produção científica construída ao longo dos anos. A gente vai propor aqui a vocês construírem um artigo científico antes do TCC. Então, vocês vão ter a chance, se quiserem, publicar um artigo coletivo, né, desenvolvido por vocês, antes do TCC, para poder o artigo ser uma prática, né, para vocês melhorarem a capacidade de escrita e o TCC não ser a única produção, né? Então, é construída ao longo dos anos na experiência de sua formação graduada. Então, é importante vocês perceberem ou vocês reconhecerem que o TCC, quando vocês produzirem a nossa avaliação, correção, né, ele vai estar no repositório da universidade. Então, o seu TCC ele vai ser reconhecido. Qualquer pessoa que busque sobre aquele tema
e que tenha lá seu nome, vai usar como referência. Então, a gente vai querer o melhor trabalho possível dentro, né, do escopo que um TCC, que é uma produção ainda muito embrionária, a gente vai fazer dentro, né, das nossas possibilidades, mas fazer o melhor possível, tá? Então, trata-se, portanto, de uma construção que segue um rigor epistemológico. Então, o que é epistemologia? Tem que ter um conhecimento por trás. Então, o conhecimento que a gente vai estudar aqui é a administração. Dentro do campo da administração, a gente, né, tem uma ênfase na administração pública. Dentro da administração pública, vocês podem escolher trabalhar com a gestão municipal, que é uma expertise, né, que é uma singularidade. E dentro desse recorte, vocês podem escolher trabalhar com políticas públicas ou com outro tema que vocês escolham. Então, o rigor epistemológico é que tem um campo de conhecimento por trás dele. Vocês não vão fazer um TCC no vazio. Ele vai ter que ter esse campo epistemológico, científico, do campo do conhecimento. Ele vai ter que ter uma estrutura, né, própria de um TCC, com introdução, com desenvolvimento, pesquisa, método, né, argumento, defesa de tese, etc., do problema, né, essas coisas todas. E vai ter que ter um rigor metodológico. Eu tenho que saber o que é que eu quero fazer e como eu vou fazer. Porque o método é o caminho que você... É o rigor científico, né? Que vai permitir que você construa um conhecimento que seja reconhecido pela comunidade acadêmica. Então, você está dentro da comunidade acadêmica, chamada administração pública, né? E que essa comunidade tem regras. Ela reconhece métodos que são... né? Mas há flexibilidade nisso aí. Tem métodos de todos os tipos, né? E são também pautados por normas de trabalho acadêmico, que a gente chamou aqui de ABNT, né? Que é o método, que são as normas que a gente vai utilizar. A UFBA, para quem quiser já conhecer, eu vou pedir a Silvana, que cobra de Selma, que já bote na página aí do nossa disciplina as normas de trabalho científico que a UFBA atualiza todo ano. Então, a UFBA tem um manual, viu, Silvana? Você já pode pedir a Selma que já bote no Moodle para eles irem vendo o que é essas normas, tá? Que a UFBA todo ano renova. É importante ressaltar que tanto a instituição formadora quanto os estudantes precisam ser imbuídos do mesmo espírito científico, crítico e participativo, aquilo que a Silvana acabou de dizer. Então, o seu trabalho ele tem que estar, né, convergindo com aquilo que a UFBA se propõe a fazer como formação universitária. Então, o que aluno a UFBA quer formar? Um aluno crítico, bem formado, com espírito científico, e participativo, né? Ou seja, que devolva para a sociedade aquilo que ela está dando para ele, né? Que é a oportunidade de fazer esse curso gratuito, mas que está financiado pela sociedade, né? Com os impostos da sociedade, que são, então, essenciais para a elaboração de um TCC que expresse mecanismos de reflexão, orientação, acompanhamento e de avaliação que façam parte dessa rotina acadêmica. Então, você vai refletir, você vai orientar um trabalho, né? Tem uma direção, uma finalidade, um propósito, um trabalho que vai ser acompanhado por um orientador e que vai ser avaliado por uma banca, ou seja, vai ser um trabalho, né, com rigor. Então, eu gosto muito dessa expressão aqui, que esse autor coloca que os TCC são ensaios teóricos, ensaios, então não tem nada definitivo ainda, é um exercício, é um ensaio, ou um ensaio de pesquisa, geralmente discursivo e conclusivos. Aí vocês vão ver com Silvana por que isso. Ele tem que ter um discurso, não pode ser só interpretativo, senão não é um TCC. Ele tem que ter um discurso que reflita a tua opinião sobre aquilo. Exato, ele tem que ter o seu olhar, porque ele é crítico, né? E a criticidade passa por aí. Eu vou colher material que já está pronto, que eu vou buscar aí nesse repertório, mas eu também preciso, é necessário que eu coloque o meu pensamento sobre aquilo. O que é que eu concluo de tudo isso? Qual o meu posicionamento sobre o assunto? Por isso que aquele exercício que a gente fez anterior, e Silvana explicou, que é aquela espera daqueles dois textos, texto 1 e texto 2, ele permite que você organize esse discurso e conclua. Você vendo um texto já fazendo isso, é um modelo para você fazer, para você replicar, né? E a gente precisa de modelos ideais ou modelos que se aproximem para a gente poder criar o nosso próprio modo de escrita, né? Nosso discurso e nossas conclusões. Então, quanto à denominação, o TCC tem várias diferenciações. Então, quanto à denominação, o TCC, quais as diferenciações entre graduação e pós-graduação? Então, aqui eu trabalho nas duas coisas. Eu sou professora de pós, de mestrado e doutorado, e sou professora de graduação. Então, as diferenciações estão no nível de extensão e profundidade e exigência. Então, uma tese é o último nível. Uma dissertação de mestrado é um segundo nível. E um TCC pode ser de graduação ou pode ser uma monografia de uma especialização, lato sensu,
são diferentes. Então, a gente vai graduando. Toda a banca ela vai graduar o nível de expectativa que se tem. Então, o TCC é o primeiro nível. Então, a gente vai exigir um nível normal para vocês, nada do outro mundo, tá? Então, você vai ser bacharel, ou vai ser licenciado, tem que ter um TCC correspondente ao bacharelado. Então, o que é um bacharel? Eu sempre gosto que os meus alunos de PUC-Ara perguntaram, professora, você é bacharel em administração? O que é ser bacharel? Bacharel é ser um pesquisador, é ser um pensador crítico, um produtor de conhecimento. Isso é que é ser um bacharel. O que é ser um licenciado? As licenciaturas, elas dão licença para você ensinar, para você lecionar. São níveis diferentes de graduação, né? Para vocês entenderem. Então, eu posso ser licenciado em História, licenciado em Pedagogia, licenciado em Letras, né? Eu tenho licença para ensinar essa matéria que eu me formei. Então, o meu TCC sobre licenciatura vai ser dedicado a essa forma de passar o conhecimento, de transmitir o conhecimento, né? Método de ensino. Já o TCC de um bacharel em administração pública tem que ter esse nível, é um pensador propositivo, né? Essa é a ideia de diferença. Então, o nível de especialização é um, de mestrado é outro, de doutorado é outro, né? Quem sabe vocês chegaram lá. O Marcos já está no mestrado, já é meu aluno no mestrado, né, Marcos? Não sei se o Marcos está aí. Quais características básicas e fundamentais são esperadas na produção de TCC? Então, é fundamental aos estudantes ter disciplina, aquilo que a gente falou lá na unidade 1. Ou você tem disciplina e ritmo de estudo, né? Quais são a importância das técnicas de estudo, ou você não vai conseguir cumprir as suas metas. É preciso ter disciplina de estudo, de fazer fichamento, de fazer resumo, de fazer leitura, de errar, acertar, e tentando. Saber conviver com as incertezas, que as coisas mudam. Você pode escolher um tema hoje e amanhã acontecer um tsunami aí, uma pandemia, e você tem que fazer algum tipo de ajuste. Então, não existe uma forma de você produzir conhecimento de uma forma pré-determinada. Então, você faz um plano, que é o que a gente vai fazer primeiro aqui. Nosso primeiro exercício nessa disciplina é fazer um plano de TCC. Pode ser que daqui a 6 meses seus planos mudem. Então, as incertezas são suas, pessoais, como também são acadêmicas suas, como são também do contexto, da sua cidade, do seu país, do mundo. Se acontecer uma guerra nuclear, a gente vai ter que mudar os planos, né? Então, saber recuar e avançar quando for preciso. Também estamos no risco, né? É torcer para não, né? Então, o TCC exige... E, às vezes, é natural, viu, Betinha? Para eles se tranquilizarem. Às vezes, é natural, nesse caminho construído, que mude de rumo. Você veja, não é bem isso que eu vou abordar, não. Eu estou mais interessada agora sobre outro aspecto. Isso é normal que aconteça também. Tá. Então, quais características básicas são esperadas na produção de TCC? Então, vou colocar algumas ideias que a gente depois vai repetir isso várias vezes, mas é importante vocês entenderem como é que a gente está pensando aqui essa terceira unidade. É imprescindível que vocês tenham um amadurecimento intelectual para a escolha do tema de pesquisa. Então, vocês não vão escolher um tema porque vocês têm simpatia. Vocês têm que ter um amadurecimento intelectual. O que exige esse amadurecimento? O que é necessário? Leitura. Reflexão sobre a realidade, sobre a empiria. Às vezes, a realidade ela demanda um amadurecimento intelectual. Então, você vai buscar na teoria, ou nos livros, ou na literatura, inspiração para poder ver se aquele tema tem interesse. Você vai ler outros TCCs, você vai ouvir, escutar a realidade social, os atores sociais, os gestores públicos, etc. Então, você precisa escolher esse tema de uma forma muito amadurecida ou progressiva. Esse amadurecimento ele é progressivo, por isso que a gente está antecipando o 7º semestre para o 4º. Né? Então, por quê? Porque a escolha do tema deve atender à área de formação do aluno, então você tem que ter aderência ao campo da administração pública, que é amplo, pode ser do universo da União, do governo federal, ao Estado, da Bahia, aos municípios. Esse recorte ele tem que trazer benefícios, não só para ele, mas para você, aluno, mas para a sociedade como um todo. Então, você tem que dar um retorno à sociedade, porque o TCC tem que ter uma finalidade social. Você precisa estar seduzido pelo tema, você precisa ter paixão pelo tema. Não adianta você fazer um tema por obrigação, você tem que gostar do que está fazendo. Tá? É preciso você ter confiança, né, de ter feito a melhor escolha para que no percurso de leituras você não se sinta perdido, nem está perdendo tempo. É preciso que você, ao escolher o tema, você não sinta a cada momento que faz uma leitura, você queira mudar de foco. Então, você tem que ter esse amadurecimento, aí a gente vai conseguindo pouco a pouco.
Desenvolver um TCC, portanto, é construir um trabalho baseado em um só assunto. Então, você não pode botar 1000 assuntos, você pode até dialogar com outros temas, mas o seu tema é central e o seu tema tem que ser problematizado. Então, qual é o problema que você quer resolver? Qual é o problema que você quer refletir? Qual é o problema que você quer propor uma solução? Então, você tem que ter um foco. Agora, você vai poder dialogar esse problema com outros subtemas. Aí a gente vai depois ser técnica, a gente vai depois ajudando vocês nisso. Hoje, a gente vai mostrar para vocês que o que a gente quer é que você pense pelo menos em 3 temas possíveis. Vocês vão ser motivados a... Quais são os 3 temas de maior interesse? Aí vocês vão colocando uma hierarquia. Primeiro tema, segundo tema, terceiro tema. Pode ser que nenhum deles seja, no final, importante, mas vocês vão começar a pensar sobre isso, tá? É importante eu também ressaltar para vocês que a produção de TCC ela é recente no mundo acadêmico, particularmente no Brasil, falando do Brasil, tá? E recente no mundo. É a modernidade, né, que vai demandar a produção de monografia. Isso já no século XIX. Tá? Liga aí para mim, Priscila. Tem alguém falando aí. No Brasil, são nos anos 80. Olha, a gente está nos anos 2022. Então, para os anos 80, não tem 30 anos que a gente regulamentou o TCC, ou regulamentou, ele se consolidou como prática acadêmica. Então, como prática acadêmica é algo novo, mas é algo que está aí instituído. Então, ele foi instituído para trazer benefícios, né, ao educando, ao estudante, tanto para seu sucesso pessoal como para seu sucesso profissional. Então, por essa razão, o TCC pode ser integrado às práticas profissionais e ao estágio. Então, se o TCC ele é indispensável para o sucesso pessoal e profissional, a gente vai introduzir aqui um tema para vocês começarem a pensar, não tirar dúvida hoje, anote no caderninho essa frase que eu coloquei. É possível, sim, integrar a produção do TCC às práticas de estágio, mas a gente tem regras para isso. Vocês vão ter estágio 1 no próximo semestre. A gente vai construir possibilidades ou trilhas para aqueles que já trabalham, já são gestores públicos, possam integrar o que é a prática profissional com o que é a produção do acadêmico. Então, a gente vai aí construir isso. Então, só estou anunciando, mas não vou abrir hoje debate sobre isso, tá certo? Professora, tem uma pergunta aqui. Pois não. Lu Silva. Existem chances da gente perder causa do TCC? Existe, claro. O TCC é a última entrega. Qualquer disciplina você pode perder o curso. Você só pode defender ou ter o certificado com todos os créditos ou os que a gente chama componentes curriculares concluídos. Então, o TCC... como eu respondi aí, é uma condição sine qua non. O TCC depende do projeto pedagógico. O nosso projeto pedagógico, que não é nosso, que é da CAPES, ele define 2 componentes curriculares do TCC, TCC1 e TCC2, estágio 1, 2 e 3. É do currículo, tá bom? Tem uma pergunta agora, essa é a minha. O TCC da gente vai ser monografia? Pode ser monografia, depois eu vou explicar. Hoje não vou explicar nada disso. Pode ser monografia, como pode ser um produto tecnológico, uma produção tecnológica. Tá certo? Alguém que trabalha, por exemplo, como Marcos, na área de impostos, cobrança, auditoria, né? Auditor fiscal, na área fiscal. Na área fiscal. Marcos pode querer fazer um TCC que faça uma proposição de inovação fiscal lá do município que ele trabalha. De arrecadação, por exemplo. Então, é um TCC, é um projeto de intervenção que a gente chama produção tecnológica, técnica tecnológica. Ou pode ser uma monografia. Qual é a diferença? Que a monografia ela tem um compromisso mais reflexivo, mais interpretativo, mais intelectual, falando assim. E a produção tecnológica ela quer oferecer uma técnica, né? Um instrumento concreto. Tá? Mas não vou abrir hoje para isso, não, tá? Isso é estágio avançado, lá na frente. Mas é importante trazer isso. Então, atividade 3 é isso aí. Na atividade 3, só está escrito lá no plano de trabalho de vocês, eu não sei se Frida já abriu, se nós já abrimos lá no Moodle, mas deve abrir recentemente. Vocês vão ser desafiados a elaborar um plano de estudo. Essa entrega a gente prorrogou até final de janeiro de 2023, 31 de janeiro de 2023. Então, vocês vão ter um tempo para fazer isso. Não é agora e é individual, tá certo?
Então, esse plano ele vai ter um roteirozinho, tem um objetivo, tem etapas, e vocês vão fazer essa primeira etapa agora e entregar lá no dia 31 de janeiro. Por que 31 de janeiro é importante? Porque com esse material, eu e a professora Silvana vamos planejar a disciplina que a gente vai dar de TCC no próximo semestre, que eu vou apresentar aqui qual é a disciplina que a gente vai carregar o TCC, tá? Esse tema. Então, é importante porque ele vai ser o nosso roteiro para a gente começar a trabalhar com vocês o planejamento do TCC. Objetivo. O objetivo desse plano é proporcionar que os estudantes sistematizem as técnicas e métodos de estudos mais adequados para que avancem no planejamento da produção do TCC. Vocês estão planejando, é um plano. Pode ser que esse plano, como ele é flexível e ele é um plano, ele não é uma meta concreta, ele não é ele não é algo impositivo, ele está em processo, então pode ser que ele mude no próximo ano. Quais são as etapas desse plano? Nós temos 2 etapas. No primeiro momento, na etapa 1, vocês vão ser motivados a refletir sobre os interesses pessoais e profissionais de produzir conhecimento, a partir dos estudos realizados na unidade temática 2, referente à estrutura básica de um trabalho científico. Então, está lá, né, no plano de ensino, o que a unidade temática 2 define como uma estrutura básica de um trabalho científico. E, na etapa 2, vocês vão ser motivados e orientados a definir os primeiros passos para a elaboração do projeto de pesquisa acadêmica. Então, veja, os primeiros passos, nada de pânico, tá certo? Primeiros passos. Não são bebezinhos, tá? A etapa 1, a gente denominou de construindo o seu percurso de aprendizagem acadêmica. Então, você vai construir esse percurso refletindo, sendo convidado a refletir sobre essas perguntas que estão aqui. Em sua opinião, qual a importância dos estudos acadêmicos produzidos na universidade? Então, vocês já estão lá discutindo no fórum, já uma preparação para isso quando vocês estiverem sozinhos. No fórum, vocês estão em grupo, aqui vocês estão sozinhos. 2. Como você avalia a importância da produção do TCC como uma das principais atividades que irá desenvolver como estudante universitário? Lembrando que vocês estão num curso universitário em bacharelado e administração pública. Quais as rotinas de estudos que você desenvolveu nesse ou em outros cursos? Tem gente que já está na segunda formação, né? Principalmente os que trabalham, né? Já na gestão pública. Ou que acha que precisa desenvolver, que o ajudará no desenvolvimento do seu TCC. Das técnicas estudadas nas unidades temáticas anteriores, fichamento, resumo, resenha, quais você avalia podem te ajudar no desenvolvimento do seu TCC? Pode escolher as 3, mas justifique, tá? Justifique aqui, ó. Fichamento, por isso, isso e isso. Resumo, por isso, isso e isso. Está lá no fichamento, vai estar lá no material, um espaço para você preencher. Existem outras técnicas de estudos que você desenvolveu sozinho ou conheceu em outras formações que atendem melhor ao seu perfil de estudante e aprendiz? Então, você vai ter a opção também de dizer, eu desenvolvi sozinho essa metodologia. Pronto, massa, ótimo. Bem, etapa 2. Você vai elaborar seu plano de estudo. E é esse plano que eu e Silvana vamos nos debruçar em fevereiro, viu, Sil, quando você voltar das férias, para planejar a atividade do semestre seguinte. Indique até 3 temas. Se você não quiser 3, você bota 1. Mas eu estou dando a opção de você colocar até 3, né? Nós estamos dando. Quais são os 3 temas de interesse que você gostaria de estudar, pesquisar no seu TCC? Aí você vai definir suas escolhas, considerando que está fazendo apenas uma lista de desejo. Você ainda não está decidido, é só desejo. Agora que já escolheu os possíveis temas de interesse pessoal, justifique por que são importantes para você. Então, aqui é você dizendo, para mim é importante profissionalmente ou pessoalmente por isso, isso e isso. Depois a gente pergunta, agora que você conseguiu justificar a relevância pessoal dos temas, chegou o momento de pensar sobre qual a importância que esses temas têm para a sociedade. Lembra que a gente falou lá atrás que o TCC ou a produção intelectual ela tem que ter uma reverberação no social? Então, é o momento de você pensar. Eu escolhi o tema 1, o tema 2, o tema 3, por que ele é importante para a sociedade? 9. Com base nas suas escolhas preliminares, olha a palavra, preliminares, reflita sobre o que você precisa conhecer e estudar um pouco mais para avançar nos seus conhecimentos sobre os temas selecionados. 10. Com base nas reflexões provocadas pelas questões anteriores, como você acha que o desenvolvimento de estudos sobre os temas indicados pode contribuir para a sua formação profissional e o seu papel como cidadão?
Por último, a gente pede que você reflita do primeiro ao quarto semestre, botando aqui nessa coluna, né, na horizontal, na vertical, quais as disciplinas, se foram todas, né? Cada disciplina, vocês vão ter espaço lá no formulário oficial de 8 disciplinas, né? Às vezes tem 6, às vezes tem 7, às vezes tem 8, normalmente são 8. Você vai escolher ou todas ou escolher uma e vai justificar por que a disciplina que alguém falou aí sobre ciência política. Não foi isso que algum colega falou aí sobre André? Pode ser que a disciplina que vocês gostem é a disciplina de ética, que foi a disciplina dada pela professora Andréa. Pode ser que você goste da disciplina dada por Horácio, a primeira, de introdução à administração. Pode ser que seja a administração pública, dada por Luísa. E por aí vai. Aí vocês vão justificando por que essas disciplinas são importantes. Tá? Bem, aqui está nosso planejamento até o 8º semestre. A elaboração do plano de estudo será muito importante para o processo formativo de vocês e servirá como referência central para as próximas etapas. Os estudantes terão, a partir desse momento, acompanhamento em todos os semestres. Não temos TCC em todas as disciplinas, então a gente está transformando essas disciplinas, temas contemporâneos em gestão 2 e temas contemporâneos em gestão 3, que a gente vai dar os conteúdos, então, com base nos temas que vocês vão dizer para a gente que são relevantes. No exercício que a gente falou anteriormente, no plano de estudo, a gente vai construir essas 2 disciplinas com os temas gerais que foram indicados por todos os alunos, vendo quais são os que têm convergência, né? Quais são os que conversam entre si, e vamos debater esses temas como objeto de estudo do TCC. E vamos trabalhando as técnicas, eu e Silvana. Chegar no 7º semestre, você vai qualificar esse projeto. Então, aqui, ó, no 5º semestre, você já não vai fazer mais o plano, agora você já vai fazer o anteprojeto de pesquisa. A gente vai dar um modelo e você vai fazer um anteprojeto. A partir do plano de estudo. No 6º semestre, você vai elaborar o projeto de pesquisa. No 7º semestre, eu e Silvana entregamos vocês para o orientador, que a gente vai escolher, e você vai qualificar o projeto. No 8º, você defende e faz a festa, tá certo? Faz a festa, faz a formatura. Ok até aí? Agora a gente vai explicar a prova. Dúvidas? Os tutores sem perguntas, por enquanto. Então, vocês, os tutores, já foram preparados. Vocês vão ter até janeiro, os tutores vão ter, né, a referência para a gente poder ir dialogando. É um trabalho bastante tranquilo, vocês viram as perguntas, são perguntas que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é isso, Silvana? São coisas simples. Isso. E provocam vocês a refletir. Lembrando, Betinha, rapidamente, que eles não precisam de agonia. Agora, é só pensar que essas perguntas todas que são respondidas é com o pensamento no pseudo-tema que vocês vão querer trabalhar lá na frente. Bem, nota. Vocês vão ter notas por essa atividade, ela vale nota, óbvio. Vocês vão vir lá os parâmetros de avaliação. Pela resposta, volto a dizer, não tem aqui resposta certa. É resposta respondida, é a resposta. Isso. Pronto, é o que vocês... E aí vai nos alimentar para a gente começar a pensar como ajudar vocês, tá certo? Então, está pensado o curso aqui, no que se refere a TCC, está pensado até o final. Para mim, isso é um diferencial da formação de vocês. Então, não vai ter agonia, não vai ter sofrimento, a gente vai pegar na mão de quem precisar, vamos trabalhar junto, é isso? Ok? E vamos fazer o mesmo exercício a partir do próximo semestre com o estágio. Bem, passamos para a última etapa da aula de hoje, que é a prova. Então, todo mundo está na expectativa da prova. A prova eu vou fazer presencial aqui em Salvador. A Silvana não está aqui, porque ela está em um processo de trabalho aí, não vai estar presente, mas eu vou estar presente. Vou gravar a minha presença na sala de aula aqui em Salvador para mandar para vocês minhas explicações. Mas em cada polo vai ter uma pessoa, né, da nossa coordenação, ok? Um tutor, um coordenador. Então, o que é a prova, gente? A prova, vocês vão produzir o plano de um artigo científico. Lembra que eu disse a vocês que vocês iam produzir um artigo científico antes de produzir o TCC? Que essa não vai ser a única, o TCC não vai ser a única produção acadêmica, vocês vão ter outra produção acadêmica. E aí, quando vocês produzirem o TCC, vocês já vão ter vários filhotes. O próprio TCC já pode ser o filhote de vários outros artigos. Então, vai ser presencial. Vocês vão estar divididos, né? Vão ter 2 etapas. Eu adoro etapas, certo?
fases, etapas, momentos, que eu acho que facilita. Então, a primeira etapa, vocês vão sistematizar os conhecimentos aprendidos no quarto semestre para o desenvolvimento da formação em administração. Então, aqui todas as disciplinas do quarto semestre vão estar sendo avaliadas, dirigidas para vocês pensarem algo para o artigo. E a etapa 2, vocês vão construir a estrutura de um artigo científico a partir dos resultados alcançados na atividade interdisciplinar desenvolvida no primeiro bimestre. Então, vocês vão pegar... Lembra que eu disse a vocês, quando eu assisti algumas apresentações dos trabalhos interdisciplinares, que vocês iam voltar nesse tema? Então, está na hora de voltar a juntar tudo que vocês fizeram para trazer aqui agora. Então, a etapa 3, repare, veja, aqui é no quarto semestre, na dia da prova. Aqui é no quinto. Então, no quinto semestre, vocês já fizeram o que eu vou pedir aqui agora, daqui a pouco, vão continuar desenvolvendo e submeter o artigo para avaliação de pares. Nós vamos produzir um evento científico no próximo semestre, no final do próximo semestre, um evento científico do curso, e vocês vão submeter esses artigos para avaliação dos pares. Quem são os pares? Os pares pode ser a comissão científica do evento, que vai ser formada por estudantes e por professores e por coordenação, e por técnicos, né, dos municípios, que a gente possa também convidar. E essa avaliação ela vai valer uma nota na atividade do semestre, e com esse retorno, vocês vão melhorar esse artigo e apresentar no sexto semestre, em 2023-2, para submissão a uma revista científica. A gente vai procurar essa revista, ou vai indicar essa revista, e a gente vai dar um parecer e vai tentar ajudar vocês nessa publicação. Ok? Prova presencial. No dia da prova, o que é que vai acontecer? Então, na etapa 1, vocês vão sistematizar os conhecimentos aprendidos no quarto semestre, respondendo algumas perguntas, né, sobre essas questões aqui que estão colocadas. Esses slides também, já passei para a Selma, vocês já vão receber isso amanhã. Vocês podem olhar melhor esses slides aqui. Quais as contribuições dos conteúdos das disciplinas. Avaliem como esses conteúdos e práticas podem ajudá-lo no desenvolvimento das competências teórico-analíticas, utilizando técnica de fichamento, resumo e resenha. Vocês avaliam se é possível articular a produção de conhecimento, CCA, a prática de formação profissional. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para ajudar vocês a refletirem sobre isso. E na etapa 2, vocês vão construir a estrutura de um artigo. Essa estrutura está montada num roteiro, a gente vai dar essa estrutura, que faz parte desse módulo, né? Nos 2 e-books que vocês receberam aí da disciplina Métodos e Técnicas, tem lá esse roteiro, eu peguei de lá, não inovamos nada, vocês podem ir lá no módulo que está copiado e colado, a partir do objeto da disciplina do trabalho interdisciplinar. Então, com o objetivo de ajudá-los a avançar no desenvolvimento de competências, o convidamos a elaborar um plano de um artigo científico conforme os aspectos destacados. Vocês vão ter que dar ênfase na política pública selecionada e nos resultados do trabalho que vocês desenvolveram. Tá certo? Depois, vão utilizar o quadro 2 e o anexo 2 como referência para o desenvolvimento de um plano de artigo. Bem, a estrutura do artigo é essa. O que é um artigo científico, está colocado aqui. Um artigo científico é um texto com autoria declarada, submetido a um periódico científico especializado, com o objetivo de divulgar os dados de uma pesquisa em andamento ou já concluída. Então, vamos dizer que vocês estão com a pesquisa em andamento. Concluíram para efeito de disciplina, mas que vocês estão ainda, né, pensando nesse trabalho interdisciplinar. Então, da mesma forma que um TCC ele tem autoria, é você, aluno, um artigo científico pode ter autorias, pode ter coautores ou coautorias. Então, você vai divulgar uma reflexão, uma produção textual, né, científica, que vai ser submetida não a uma banca, como é o TCC, mas você vai submeter a um conselho editorial que vai avaliar e dizer se artigo está bom ou está errado, faça isso, mude aquilo. Então, tem um julgamento de pares também, que é feito, da mesma forma que um TCC também é avaliado. Tudo que se faz na academia Betinha. É avaliado. Isso, licença, Betinha, é importante eu dizer. É como se o artigo científico fosse um pequeno TCC, sabe? Fosse um projeto para chegar lá. Tem todos os mesmos aspectos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Um ensaio, né, Silvana? É um ensaio. Não, é um artigo mesmo. Ensaio é outra coisa. Ensaio é livre. Ele é um ensaio para o TCC, ela quer dizer. Ah, tá. É um teste. TCC. É porque o ensaio na academia é um modo de escrita livre. É um gênero textual, é outro gênero.
Então, aqui está, né? Mas o ensaio que eu falei, Beth, é outro, ensaiando é o teste. É um ensaio, como se fosse um ator que está ensaiando. Isso. Então, no artigo, os autores apresentam e discutem ideias, usam métodos, estabelecem processos e técnicas e apresentam resultados. Mesma coisa em TCC. Então, o artigo vai ser um ensaio para o TCC. Então, segundo a norma da BNT, existem 2 tipos de artigos. Tem um artigo original e tem um artigo de revisão. Vocês vão escolher como é que vocês querem fazer. Eu acho que vocês poderiam fazer o mais ideal para a gente vai orientar a fazer o artigo original. O que é o artigo original? É quando você apresenta temas ou abordagens próprias. Geralmente relata resultado de uma pesquisa e é chamado em alguns periódicos de artigo científico. É um artigo científico. O artigo de revisão é quando você resume, analisa e discute informações já publicadas. Então, aí é revisão bibliográfica, né? Você pega um mundo de gente que já publicou sobre aquele tema e vai fazer uma discussão sobre o que já foi debatido. É mais difícil fazer isso, tá? Então, a gente vai escolher o artigo original, tá? Esses são os elementos que vão valer para o TCC e para qualquer artigo científico. Então, a estrutura de um artigo científico e a estrutura de um TCC é essa mesma. Você tem 3 elementos: elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos textuais, aqui é o quadro 1, que eu falei lá. Olha o quadro 1 e o anexo 1. Vai estar na prova isso, tá? Elementos pré-textuais. Tem que ter um título, provisório que seja. Tem que ter uma autoria, quem são os autores. Tem um resumo, que é um texto único. Aí Silvana vai explicar o que é um resumo. Deu a ideia lá da técnica, do resumo, do fichamento e da resenha? Aqui é um resumo. Você vai apresentar para os leitores um resumo de tudo que você escreveu no desenvolvimento. E as palavras-chave. Professora, uma pergunta. A senhora está apresentando isso aí como a prova, não é isso? Nós já vamos levar isso pronto para a prova ou isso será feito no dia? Eu vou dizer ainda, não cheguei lá ainda, tá? Ainda estou nos entretanto, falta os finalmente. Vou dizer o que é que eu vou querer no dia da prova. Elementos textuais. No dia da prova, vocês vão receber isso aí também, tá? Elementos textuais. O texto impresso. O texto, geralmente, é composto de 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é isso aí, o desenvolvimento é isso aí que está escrito, a conclusão é aquilo ali, e as referências. A referência é texto, não é pós-textuais. A referência é o que garante ao leitor que você se baseou em tais e tais autores, na bibliografia atual, na bibliografia clássica, etc, etc. Tá certo? Textuais. Você pode apresentar apêndice, que é aquilo que você produziu como produto da pesquisa sua, é seu, do grupo. Ou você pode colocar nexos, que é aquilo que você usou, que já está produzido por outros, por exemplo, legislação, né? Normativas, outros artigos científicos que você achar interessante para a leitura do texto, não enche a linguiça. É aquilo que é importante. Figuras, quadros, tabelas que você foi pegando por aí, atas, né? Você coloca como anexo. Anexo não é o que não é seu, mas que é relevante. E nota editorial. No final do artigo, você vai ter que apresentar um currículo resumido de todos os autores. Indicação do endereço eletrônico para contato, agradecimento e data de entrega da versão original do artigo. Vamos ver tudo que tem que fazer direitinho. Vou acelerar aqui, porque a gente está chegando no horário, tá? Então, essa é a estrutura que vocês vão receber do plano do artigo científico, que vocês vão ter que responder. Vocês vão ter que definir um título, definir a autoria, o resumo e as palavras-chave, e escrever algumas coisas. Bem, no dia da prova, vocês vão fazer isso aí. No dia da prova, você será entregue a versão preliminar, escrita e assinada individualmente pelo grupo. Aí, Selma e os tutores vão orientar vocês. Cada um de vocês vai ter que assinar uma prova individualmente, porque a gente precisa comprovar para a CAPES que todo mundo fez a prova, e depois outra assinada pelo coletivo. A prova vai ter 2 etapas. A etapa 1, vocês vão fazer em dupla. O mesmo grupo que fez a pesquisa do interdisciplinar vai escolher sua dupla, pode escolher já agora, e vão chegar ali e vão fazer a primeira etapa da prova. Depois que fizerem a primeira etapa da prova, 1 hora, 40 minutos, eles vão se juntar no grupão que fez o interdisciplinar e vão fazer a segunda etapa, que eu vou explicar. Tá certo? Esse plano, né, vocês vão fazer no dia da prova uma versão preliminar
escrita e assinada, e entregar para a gente. E vão ter a chance de revisar, melhorar, discutir e entregar a versão definitiva que vai valer para nota no dia 31 de janeiro de 2023. Esse plano será corrigido pelas professoras e tutores e servirá para orientar a etapa 3 da produção do artigo. Bom estudo. Certo? Essa é a nossa dica da prova. A gente não pode apresentar aqui as questões da prova como um todo, porque senão não é prova, né? Já é um presente. A gente já disse aqui que a prova é de consulta. Vocês podem levar tudo que vocês fizeram e produziram, pode pescar à vontade. A pesca aqui ela é aprendizagem. Podem levar, ver estruturas de artigos científicos que vocês queiram. Então, o que a gente vai pedir é um plano. Um plano, vocês vão dizer, bem, qual é o tema que eu vou escolher, qual é o título, qual é o resumo. Então, vocês vão ter a chance de construir. Nossa metodologia do artigo, ela é uma ideia para a gente poder ajudar vocês a começar a pensar em produção acadêmica. Ao mesmo tempo, a gente quer que vocês deem uma consequência ao que vocês produziram de pesquisa ali no interdisciplinar. E quer que vocês trabalhem em duplas para que vocês comecem a ajudar, né, um ao outro a construir esse processo. Vocês vão ver que a gente colocou aqui, eu e Silvano, que alguns alunos eles nunca fizeram um artigo científico, nunca produziram um TCC. São alunos que entraram agora pelo Enem. Nós temos vários aí, né? E temos outros que já estão na segunda formação. Não é isso, Selma? Então, a ideia é pegar os mais experientes com os menos experientes, a gente fazer a troca de aprendizagem. Essa é a ideia desse artigo. Então, a gente vai ter momentos de trabalho individual, que é o plano de TCC, você sozinho com você, com a orientação do seu tutor. E o artigo vocês vão estar coletivamente, inclusive dialogando sobre o plano de TCC. Quem sabe, ali dessa discussão sobre o trabalho interdisciplinar, né, Silvana? Surge uma inspiração para o TCC. Exato. É esse o propósito. Bem, aqui eu termino minha fala, passo para a Silvana, agradeço. Estou muito feliz que a gente tenha construído essa metodologia. Não sei se ela é nova, se a gente está reproduzindo outras, mas ela é a que nós encontramos para poder ajudar vocês a fazerem o melhor curso possível, dentro das limitações possíveis, tecnológicas, temporais, etc. E que a UFPA se orgulhe de ter feito esse investimento em oferecer uma turma à distância em administração pública. Eu quero que, onde vocês possam estar no futuro, que vocês tenham orgulho e levem o nome da UFPA com dignidade, com compromisso e com qualidade. Selminha, eu passo para você, se você puder falar. Silvana. Sim, amor, é assim, eu acho que esse é um modelo, eu estou encantada com essa forma, quando você, Beth, veio com essa proposta, foi maravilhoso, porque é uma forma muito didática da gente chegar lá. A minha lembrança, inclusive na minha própria época de TCC, que ainda a gente chamava monografia, o termo, né, tem muito tempo, era um absurdo, era uma agonia, era um desespero total. Então, não, tortura, para alguns trabalhos como se fosse tortura. A gente não vai torturar ninguém. Depressão, era uma loucura. Silvana, eu pensei nisso aqui agora. Eu fiz 2 licenciaturas, Pedagogia e Geografia. Se eu tivesse tido todo esse percurso, talvez meu TCC teria sido melhor. Com certeza seria. Então, que bom. Então, aproveitem mesmo. Gente, e a outra coisa, é fazer, e errar, e é assim que a gente acerta. Está errando que a gente acerta. Então, vamos meter mão na massa de fazer todas as atividades, tirar as dúvidas, porque é só assim que a gente aprende. Eu quero só dar mais um recadinho. Está muito didático aqui o que Beth mostrou para a gente, o passo a passo. Ela adora uma etapa, ela falou, então está tudo aqui bem etapizado, esse termo não existe, tá? Eu inventei agora, mas está tudo aqui bonitinho, para ninguém entrar em desespero. É somente chegar na prova com esses aspectos já pré-prontos, vamos assim. A única coisa que vocês vão ter que fazer no dia é passar isso para a folha, que é a folha formal de prova. Mas isso já vai estar preparado com vocês antes. Ninguém deu... Acho que ninguém jamais teve uma prova dada com mês de antecedência, quase. E eu queria dizer assim, que Selma vem trabalhando, tem uma preocupação com esse TCC junto com o Wilson. Eu digo, Selma, não se preocupe, vai ser a inovação da inovação.
E aí, Selminha, você acha o quê? Eu achei sensacional. E eu queria fazer um reforço com os alunos e dizer que a professora Beth tem nos orientado que a nota ela vai ser também qualitativa. Então, não se preocupem com os acertos, eu tenho que acertar, porque vocês vão ter até 31 de janeiro para ir construindo com os tutores com o nosso apoio. Então, fiquem tranquilos que a gente vai dar esse apoio todo. Catiúcia disse que vai precisar de ajuda. Catiúcia, a gente está aqui para ajudar, viu? Fique tranquilo. A professora Silvana está aqui para ajudar, a professora Beth também. E, olha, a gente está começando o TCC no 4º semestre, gente. É inovador isso. Inovador. Eu acho que eu vou... Depois eu vou publicar... A propósito, Selma, seu cabelo ficou lindo. Depois Selma, Silvana e o Wilson vão publicar como artigo essa metodologia. Sensacional. Então, gente, boa noite. Desejo a vocês, né, que se preparem para a prova com antecedência, que sejam felizes, todos felizes, né? E contem conosco. Tchau, Silvia. Contem com a gente. Tchau, meu amor. Tchau, tudo de bom, gente. Fiquem tranquilos todos. Boa noite para todos. Tchau, boa noite. Priscila, obrigada, viu, Priscila? De nada, professora. Foi um prazer. Obrigada.